Chegamos, sejam bem-vindos ao Pode Crer. E hoje nós trouxemos um assunto maravilhoso e um assunto importante para toda a nossa vida, que é o dinheiro, né? Afinal, a gente sempre precisa para se manter, para manter as coisas. E a Bíblia também cita direto ou indiretamente aí mais de 2.000 vezes sobre o assunto, né? Por exemplo, como a dracma perdida, que é mencionada ali nos livros dos evangelhos. E hoje nós temos um convidado aqui super especial, que a nossa apresentadora Adila vai apresentar aqui pra gente. Nós temos aqui o Daniel. Por favor, Daniel, se apresente ao nosso público que está nos assistindo. É uma grande satisfação poder estar com vocês aqui. Esse assunto realmente é um assunto muito empolgante. É um assunto que diz respeito a todas as pessoas, independente seja criança, jovem ou adulto. Então, acredito que vai ser um assunto bastante interessante para a gente discutir. A minha vida profissional, eu sou formado em marketing e trabalhei muito tempo nessa área de financeira. Então, a gente está fazendo um trabalho na área financeira já há alguns anos. E vamos falar aqui hoje de vários dinheiros, né? Vamos falar sobre o dinheiro do futuro, que é uma coisa muito interessante para se falar, que poucas pessoas, não sei se você sabe, mas apenas 3% das pessoas conhecem criptomoeda, por exemplo. Eu imagino. Eu também imagino. Aqui dessa bancada, né? Ele estava perguntando aqui da gente, o que eu conhecia. Eu disse, olha, quando meu filho tinha 7 anos, há muito tempo atrás, ele falou sobre criptomoeda. Eu achava que era coisa de criança. E eu só ouvi falar, mas nunca fui em busca do o que é, como funciona. E o Daniel... Eu achava, sabe o que eu achava, Daniel? Porque assim, meu filho era pequeno e ele tinha alguma coisa de minerar moeda, não tinha? Ou ainda tem? Ainda existe. Ainda existe? Ainda existe sistema de mineração. De minerar moeda. Então ele jogava um joguinho também que era o Minecraft. Isso. Aí eu falava, ainda menino, até sai hoje. daí, menino, tu tá misturando as coisas. Não, mãe, bora comprar não sei o quê, a gente coloca computadores para minerar moeda, não sei o quê. Então, era pequenininho, a gente perdeu a oportunidade. Mas hoje nós vamos conhecer, né, que ainda existe essa possibilidade, né, Daniel? Existe. Daniel vai falar aqui pra gente como é que a gente pode começar a entrar nessa questão do dinheiro virtual, né? O dinheiro do futuro. Sim. Mas antes eu quero saber de você, Daniel. Fé e negócios. Qual é essa conexão? Existe assim, para você montar um negócio, é preciso ter fé naquilo que você vai fazer. Uhum. A fé é o primeiro ponto. Se você vai fazer um negócio, se você vai montar um negócio que você não acredita que vai dar certo, você não vai montar. O primeiro ponto é esse. Então, por outro lado, eu consigo conciliar a fé com o negócio, ou seja, até quando o negócio não vai interferir na minha fé. Por exemplo, vou montar uma loja de carros. Uhum. Essa é um exemplo bastante interessante, porque todo mundo fala isso. O cara que vende carro, as pessoas perguntam, como é que está esse carro? Não, esse carro está excelente, esse carro está ótimo, o motor está novo e o pneu estão zerados. Aí você sai com o carro da agência e o carro começa a aparecer com um monte de problema. Então tem esse trauma aí das pessoas com relação aos carros usados. Então, assim, até onde os negócios podem interferir na minha fé, na minha crença, né? Porque crer em fazer o negócio dar certo é uma coisa, e deixar que o meu negócio interfira naquilo que eu creio é outro aspecto. Então, a gente tem que sempre tentar conciliar essas duas coisas. É muito importante isso. E nesse sentido também que você está falando, por exemplo, tem a questão dos nossos valores, né? Exato. Eu sempre falo, por exemplo, eu acho que eu não conseguiria trabalhar numa empresa, por exemplo, de refrigerantes, porque eu não tomo refrigerantes, né? Tem essa questão dos nossos valores, né? Porque você vai estar lidando com aquilo ali e todo empreendedor, todo empreendimento que você vai fazer tem que ter a fé e tem que ter o amor, né? Você acreditar, você utilizar, você realmente achar que aquilo é tão bom que os outros também precisam ter o acesso. Esse é um ponto muito importante. É você fazer algo que seja útil. Sim. Porque fazer uma coisa que não faz sentido na vida de ninguém, né? Tipo vender uma coisa que faz mal para alguém, uma coisa que seja fútil na vida das pessoas, não faz sentido. Então, o cristão realmente tem que ter essa visão que você está pondo. Tem que ter essa visão. E você, com quantos anos você começou a empreender? Quando você se percebeu que você tinha
tato para Na empreendedorismo? Na realidade é assim, a maioria das pessoas, você perguntou no início para mim se isso é nato ou se a pessoa aprende com o tempo. Sim. Né? Eu acredito que o brasileiro, ele nunca é ou nunca foi preparado para ser empreendedor. Exatamente. O americano, quando o filho nasce, o americano fala assim, ó, meu filho, lê esse livro aqui. Terminou esse, lê esse outro aqui. E tudo leva as pessoas a estudar, para conhecer, para empreender, ou seja, fazer alguma coisa dele. Montar uma empresa para ele. Olha, você vai estudar engenharia civil, porque você vai ter uma construtora. Olha, você vai fazer advocacia, porque você vai ter uma grande empresa de advocacia. Mas no Brasil, o que se ensina? Olha, você vai ser advogado, porque você vai prestar um concurso público e você vai ganhar X por mês. Ou seja, você é preparado, você é treinado para realizar sonhos de terceiros, não seus sonhos. Então nós somos preparados para isso. O americano treina o filho para ser dono de alguma coisa. Nós treinamos os nossos filhos para ser funcionário e empregado de alguém. Isso, a gente tem só essas duas possibilidades. Exatamente. Ou meu filho vai para uma faculdade, né? E vai aprender alguma coisa para ter um bom emprego. Exato, é ou o que as pessoas vai investir num concurso. Não tem não tem essa terceira via. É essa a visão do brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro foi criado com essa perspectiva. Você precisa estudar para ser alguém na vida e trabalhar obra, né, e arrumar Daniel? um bom emprego. Mão Ser uma mão de né? obra. Uhum. Entendeu? É uma visão diferente do americano, da América do Norte. Então, a América do Norte prepara o filho para ser dono de alguma coisa. O brasileiro prepara o filho para ser empregado de alguém. Então, isso é muito ruim, porque a gente, desde criança, cresce sem expectativa. Aí quando você aprende a entender que você pode ter o seu negócio, você nem acredita naquilo. Você pode ver que nós temos uma grande quantidade, são milhares de empresas, por exemplo, que quebraram nos últimos anos aí. Eu estava no Rio de Janeiro semana passada e eu andava pelo centro do Rio, aquele monte de portas, vende-se, aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se, aluga-se. Eu perguntei para o taxista, por que tanta gente aqui vendendo e alugando? Aí ele virou e falou assim, ué, porque quebrou. Eu falei, mas tudo isso aqui funcionava? Tudo funcionava. Mas quebrou por causa da pandemia? Ele falou, quebrou um monte de empresa. Então, as pessoas não retomaram mais. Depois que a pandemia acabou, ninguém mais voltou. Porque perderam a fé ou porque não conseguiram mais ter força para entender que poderia ser feito. É nisso que eu estava aqui pensando, que além de fé e coragem para empreender aqui no Brasil, Sim. no teu ponto de vista, o que precisa além disso? Além dessa fé e coragem. A burocracia A burocracia interfere muito. Interfere? Os impostos interferem muito. Porque todos sempre falam, né? Sim, sim. É algo que realmente está sempre eu vou sendo dar citado. uma ideia para você. Daqui a pouco a gente talvez fale sobre esse assunto mais diretamente, mas assim, você vai, por exemplo, vou montar uma loja online. Sim. Meu filho decidiu montar uma loja online. O meu. Vou fazer lá no Shopee. Né? Uma empresa nova está chegando aí. Vou abrir lá no Mercado Livre. Legal, bacana, parabéns, seu filho está com a ideia certa de ser empreendedor. E ser empreendedor na maior vitrine do planeta. 58 milhões de pessoas assistem ou entram no Shopee todo mês. Ou no Mercado Livre todo mês. Mercado Livre. Então, são 58 milhões de clientes que estão lá comprando alguma coisa. Né? Só que tem um detalhe. Você está lá vendendo caneta, ela está vendendo caneta, eu estou vendendo caneta e mais centenas de pessoas e milhares de pessoas vendendo caneta. E a Shopee ou a Mercado Livre ou qualquer outro marketplace tem lá uma vitrine para colocar para as pessoas enxergar. Imagine uma loja onde tem uma vitrine que cabe lá 10 vestidos. E tem milhões de pessoas querendo comprar vestidos. Mas tem lá, só tem 10 lugares para colocar 10 clientes. Qual cliente que ele vai colocar? Ela, você ou eu ou as centenas de milhares das pessoas que estão ali? Qual que vai ser colocado lá? Qual produto vai ser colocado para que as pessoas vejam e comprem? Aí eles ganham o dinheiro deles. Aí eles fazem um leilãozinho chamado Ads, que você vai lá e fala assim, eu quero pagar 30 centavos por clique para mostrar o meu vestido para as pessoas. Não, eu pago 50, aí eu pago 60, eu pago 70, eu pago 80, eu pago 90, eu pago 1. Aí eles pegam os que pagam mais e coloca, né? E os demais ficam numa caixa guardada lá no fundo, esperando essas pessoas entenderem
que enquanto eles não soltarem a graninha para pagar o Ads, não vai acontecer. É igual o buscador do Google. Pá, pá, pá. Mais ou menos isso. Mais ou É menos. um leilão de quem paga mais aparece, quem não paga fica escondido. Então você vê lá milhares de pessoas vendendo. A gente demora um pouco para entender isso, para aprender o processo. É como eu falei, depois de uns 4, 5 cursos, de gastar uns 10, 15, 20 mil reais, você começa a ter noção de como funciona. Aí tem um detalhe, tem os produtos que vende e os produtos que não vende. Quais são os produtos que vende? O que várias pessoas já compraram. Caraca, mas Que são os mais procurados, né? que são os mais procurados, são mais famosos, ou tem marca, ou tem nome, ou tem... Porque quando você tem uma loja no marketplace, a primeira coisa que o cliente olha, quantos produtos esse cara já vendeu? Qual que é o nível dele dentro da loja? Ele começou ontem, porque além de te dar a vitrine, o marketplace ainda fala, olha, esse cara aqui é garantido, as entregas dele... Para ver se vai chegar o meu produto na minha casa, né? Eu tenho que me cercar de algumas Exatamente. garantias. Então, se ela tem uma loja que abriu ontem, você tem uma que abriu hoje, eu tenho uma que está há 10 anos lá, é lógico que vão comprar na minha. Eu já vendi 50 mil canetas, ela vendeu nenhuma até agora e você vendeu 2. Vocês não vão comprar na sua loja, vão comprar na minha, que é garantido. Então, é mais ou menos assim que funciona o marketplace. Por outro lado, eu lembro quando eu era moleque que eu fui vender livro, de porta em porta. Oi, oi. Eu vendi. Eu também vendi. Né? Então, a gente, em São Paulo, tinha um pastor lá que ele falava assim, ó, é de casa em casa até a última casa. Enquanto você não bater na última pode casa, pular nenhuma. não volta, não pode pular. Eu tenho até uma experiência interessante com relação a esse assunto. E aí o que acontece? O cara entra lá no ritmo de casa em casa e você consegue bater em 10, 15, 20 casas no dia. 20 casas no dia. Né? Você chega em casa cansado, esgotado, às vezes vende um livro, 2, 3. Quando vende 5, você chega delirante lá porque você vendeu 5 livros no dia. Hoje eu faço uma postagem no Instagram e alcança 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas no dia. Então, o que eu fazia 10 pessoas, 15 pessoas, eu alcanço 20 mil, 30 mil, 40 mil em um único dia. E trabalhando apenas 10 segundos. Clique, né? Então, o marketplace é isso. Se você aprender os caminhos de como funciona, se souber como funciona, você consegue colocar na visão. Vou te dar um exemplo de ontem. Ontem... Estou dizendo assim, de fato, ontem, uma das minhas lojas, estou te falando porque o cara falou hoje, ontem, numa das lojas, nós tivemos 677 visualizações, ou seja, 677 pessoas entraram numa loja minha ontem do Mercado Livre. E 59 compraram. Quase 10%. 7 ponto alguma coisa. Então, assim, isso é muito bom. Só que para chegar nesse nível, você tem que aprender o passo a passo dos caras. Tu tá quanto tempo? Nós estamos há 1 ano e 2 meses. Olha, um tempo bom, né? É o que eu te falei, se a gente aprender... Porque você já tem o caminho, se a técnica. Exato. Se a gente aprender o caminho certinho e fazer uns cursinhos lá que o pessoal fizeram para chegar nesse ponto, você começa a entender a coisa. E é por aí, começa por aí, de ter o desejo de fazer o negócio. E quando eu tenho o desejo de fazer o negócio e não sei fazer o negócio, investir, né, não Daniel? adianta querer você quebrar a cara. Você tem que chegar lá e pagar o preço. Exatamente. Se você conhece um cara que sabe, a gente tem muitos exemplos disso aí. Tem um cara que sabe fazer, o João sabe fazer. Quanto que o João cobra para me ensinar? O João cobra 30 mil reais. Então eu vou contratar o João. João, ensina a minha equipe a fazer aqui como é que tem que ser feito. É mais rápido, é mais simples, é mais prático. E a palavra prático é no pé da palavra literal. Mesmo. Praticidade. Chegar lá e falar, é assim que tem que fazer. E aí você vai ter os resultados que você precisa. Entendeu? Então, respondendo aí a pergunta, eu comecei a ser empreendedor quando eu tinha, 10, 12 anos, que eu queria ter uma bicicleta. Olha só, o empreendimento das coisas não começa quando você abre um negócio. É quando você começa a ter iniciativa de fazer coisa. Eu queria uma bicicleta nova e não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta nova. Eu fui lá, comprei uma bicicleta velha, usada. Desmontei ela todinha, comprei as peças uma por uma, né? Eu ia lá para a feira, trabalhar lá, carregar sacola de pessoas para ganhar 10 centavos de um, 50 centavos do outro. Juntava o dinheiro, comprava um pedal. E comprava um guidão. E comprava uma corrente. E quando estava tudo pronto, eu fui lá, mandei pintar o quadro todo de preto. Comprei 2 paralamas prateado.
e coloquei as peças novas. E estava lá a bicicleta novinha. Empreendi, fiz um negócio, realizei o negócio, montei um negócio que era aquilo que eu queria. Então, se você quer ter o seu negócio, você tem que começar visualizando o que você quer. E outra coisa, sem planejamento. E por partes, né, Daniel? Por partes. Também a gente não vai conseguir tudo. Não. Isso faz parte do planejamento. Planejamento. Sim. Se você não planejar, inclusive tem uns versículos bíblicos que falam sobre essa questão de planejamento. Se você não planejar, você não vai a lugar nenhum. Você vai dar só cabeçada. Você vai só perder tempo, perder dinheiro. Investir em coisa que você não sabe como funciona, você vai perder tempo. Agora, essa questão dessa formação, né, da mente brasileira, que a gente estava falando aqui no começo, de só ter essas duas vertentes, vai fazer faculdade para trabalhar numa empresa privada ou vai fazer uma faculdade para trabalhar num concurso. Infelizmente, isso já começa desde as escolas também, né? Não é só em casa, as escolas também reforçam, né? Infelizmente. Você chega, por exemplo, na escola e você vê um professor que ganha pouco, que está lá injuriado com a situação, né? Reclamando da situação, reclamando do governo, como se o governo fosse o culpado da situação que as pessoas vivem. De fato, o governo interfere. Tem a sua parcela, né? Mas por que existe um monte de pessoas dentro do caldeirão da pobreza, vamos chamar assim, que se dão bem, que fazem o que tem que fazer? Porque fizeram diferente. Independente do que o governo... Porque tem gente rica na China, tem gente rica no Japão, tem gente rica nos Estados Unidos, tem gente rica na Bolívia. Exatamente. Tem gente rica também na Venezuela. Como é que explica isso? Visão. E empreendimento. Essa questão da mentalidade que você falou. Que você teve essa mentalidade de empreender. Não é só quando começa um negócio, é quando eu tenho uma atitude, quando eu tenho uma ação que leva para o empreendedorismo, né? Que carrega a gente nessa direção. Sim, é quando você está insatisfeito com aquilo que você acha que pode ter. Por exemplo, eu fico assim, eu fiz muito programa de treinamento em empresa, indústria, e eu chegava lá, eu ficava vendo aquele pessoal, aquele monte, milhares de funcionários entrando às 6 da manhã, saindo às 4 da tarde, ou outros horários, e aquele pessoal lá, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo dia, 25 anos. Essa semana eu estava no Rio de Janeiro, entramos no prédio, entramos no elevador, subindo, um colega que estava comigo, virou para o... Lá no Rio de Janeiro tinha um cara que dirigia o elevador. Eu falei assim, era uma coisa desnecessária, mas tem... o cara lá... Vocês vão para onde? 10º andar? Pois não. E sentadinho. Aí o meu amigo perguntou para ele, quantos anos o senhor trabalha aqui? Ele falou, aqui eu estou há 27 anos. Mas já é 32 anos que eu tenho nessa profissão. E o cara batia no peito. Na minha cidade, na rua principal, que é uma cidade pequena, com 80 mil habitantes, tinha uma lojinha de sapato que tinha 2 caras. Depois de 25 anos eu volto na minha cidade e eu vejo os 2 caras na porta, na rua, do mesmo jeitinho, quando eles tinham 25 anos atrás, vendendo sapato. Todo santo dia, vai, vende sapato, vai para casa, vai, volta, vende sapato, vai para casa. 25 anos fazendo a mesma coisa. Gente, eu tenho um treco se eu pensar na possibilidade de fazer isso, ter que fazer isso. Mas tem gente que foi treinada para fazer isso e tem gente que não sabe fazer outra coisa. Exatamente. Se ele sair dali para vender sapato, ele não sabe vender alface, ele só sabe vender sapato. Ele vai passar mal, vai ficar desempregado um tempão até achar uma outra loja de sapato. Porque a mente dele foi formatada para vender sapato. Igual empresas que o cara só torce parafuso para a direita. Não, mas eu estou precisando de alguém que torce parafuso para a esquerda. Não, para a esquerda eu não sei, eu só sei para a direita. Nós somos formatados dessa forma aqui no Brasil. Exatamente por conta do nosso estilo de educação, né? Por exemplo, eu estava falando no começo que a educação financeira deveria ser inserida dentro do ensino básico, né? Sim. A gente tem, na empresa onde eu trabalho, que trabalha com a educação, a gente recebeu um material para trabalhar a educação financeira com crianças a partir de 7 anos. Mas é um material que veio de Londres. Olha só. Para gente, né? Um material desenvolvido pelo pessoal de Londres que veio para a gente aqui, para a gente começar. E quando a gente vai falando para o pai, parece uma coisa assim, que é de outro mundo, mas que não deveria ser ali no dia a dia, né, da criança, ela ter essa noção financeira, de não só gastar, mas de guardar, né? Porque hoje, por exemplo, essa questão do empreendedorismo também ela esbarra nessa questão da
do seu controle financeiro, né? Sim. Às vezes você pega um dinheiro, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que, vou dar um exemplo aqui básico, pega uma rescisão de 5, 6 mil reais, né? E eu sempre falo, investe esse dinheiro em alguma coisa, né? Multiplica esse dinheiro e aí a pessoa vai e compra um iPhone e acabou o dinheiro. E se você... No Brasil acontece isso. E se for andar No de Brasil ônibus... acontece isso. Se for andar de ônibus, É roubam dinheiro, assaltado e roubam. acabou o dinheiro, não tem mais fonte de investimento, está demitido, entendeu? Então, é um Exatamente. negócio assim bem complicado de cultura, de tudo. E tem essa questão do conhecimento também que você pontuou. Uhum. Hoje as pessoas elas querem saber tudo, o básico, o rápido, o grátis. Não querem planejar. Não querem planejar e também não Porque exige querem ali tempo. investir, né? Você está 1 ano e 2 meses lá. né? Na loja online. Isso. Buscou Mais conhecimento. Hoje você tem lá, né, as visualizações de bacana, que é uma média boa. Eu não entendo muito, mas é uma média boa, 600 visualizações Muito de boa. pessoas que Muito entram boa. ali. Uma loja de 1 ano, isso aí é muito raro. Porque você investiu, Sim. né? Mas também, esbarrando dentro dessa questão do empreendedorismo, às vezes as pessoas querem ser donos dos seus próprios negócios, mas não querem pagar o preço, né, Daniel? Sim. Porque é mais fácil a gente ir lá, bater o ponto e receber no final do mês, sem se preocupar com folha de pagamento. A gente é educado para né? isso. A escola ensina isso, fazer isso. Estuda, menino, para você ser alguém na vida. Né? Ser alguém na vida significa ter um cargo. Na minha cidade, por exemplo, quem fosse gerente do Banco Bradesco, vamos usar aqui o Bradesco, porque lá é um exemplo Principal. prático. Uhum. Quem for gerente do Bradesco é um cara rico na cidade. O status, né, chama atenção sempre, né? Sim. O poder. É melhor A você posição. ser bancário, é melhor você ser bancário do que você trabalhar lá no correio, do que você trabalhar lá numa loja. Então, bancário é um status. Ou então aquela ideia, por exemplo, Daniel, também, eu acho que esbarra nessa questão da nossa mente, né? Ah, meu filho vai ser médico, advogado, engenheiro. Não enxerga as probabilidades, né? Mas por que o pai pensa assim? Meu filho vai ser médico, advogado ou engenheiro? Por que o pai pensa assim? Porque são as profissões que são mais bem remuneradas As no profissões Brasil. que dão mais dinheiro. Então Ele pensa assim, você vai trabalhar para alguém, então, que trabalhe e ganhe dinheiro. Na realidade, trabalhar para alguém é pegar o seu tempo, a sua vida, e disponibilizar para aquela pessoa ou para aquela empresa. Mas as pessoas nunca param para pensar nisso. Hoje, nós temos três coisas que se interligam, que é um negócio muito interessante. Dinheiro, saúde e tempo. Uhum. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm saúde. Aqui em Manaus, eu conversei com uma pessoa chamada Rita Benadino. Vocês conhecem, devem conhecer. Um dos caras que foi um dos caras mais ricos aqui da cidade. Um dia eu perguntei assim, doutor Rita, o que o senhor pensa nas alturas da vida? O que o senhor pensa? Ele falou, Daniel, eu só penso que eu queria ter mais tempo. Porque dinheiro, para mim, é lixo. Para mim, não faz sentido mais dinheiro. Eu tenho tanto dinheiro que não faz mais sentido. Sabe quando você tem tanto que não faz mais sentido? Uhum. Que você não tem mais o que comprar? Então, assim, o cara às vezes tem saúde, não tem dinheiro. Então, ele não tem tempo porque tem que trabalhar para alguém. Então, você sempre vende o seu tempo, vende a sua saúde. Em troca de um dinheiro. Em troca de um dinheiro. Então, se você vai disponibilizar a sua saúde e o seu tempo, então faça o seu negócio. Isso é empreender, é usar os meus recursos para meu negócio, para o meu sonho, para realizar o meu sonho, não o sonho dos outros. Ah, mas quando você tem uma loja online, você está realizando o sonho de alguém. Beleza, só que eu estou cobrando para isso. Eu conheci uma pessoa em São Paulo que era uma dentista. E ela atendia, olha só o que é empreendedorismo. Ela atendia uma pessoa que era da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Uma professora, uma diretora de escola. E aí um dia, numa conversa, atendendo a diretora, ela falou assim, nossa, eu gosto muito do seu trabalho, eu vou indicar para você uma amiga, que é uma coordenadora lá da minha escola. E a coordenadora foi lá com ela. A coordenadora indicou uma outra professora. E outra professora indicou a outra professora. E a outra professora indicou a outra professora. E chegou uma hora que ela não conseguia mais atender as professoras. O que ela fez? Contratou Fechou a agenda?
Fechou a agenda, falou, não consigo atender mais, sinto muito. Não, ela contratou Eu alguém imaginei. para ajudá-la. Mas não deu Exatamente. conta, ela contratou mais outra uma. pessoa. Não deu conta. E daí ela percebeu que dessa região via muita gente daquela região lá. Ela foi lá e montou uma clínica lá também. E montou outra. E montou outra. Quando eu a conheci, ela tinha 66 clínicas. E atendia toda a Secretaria de Educação. E ela não fez mais convênio com a diretora, ela fez direto com a secretaria. A secretaria dava carta aberta para ela fazer atender todo mundo da secretaria. E isso é empreender. Ela era dentista, mas ela não botava a mão na boca de ninguém mais. Ela não tinha tempo para isso. Então Ela viu oportunidades, né? ela criou a oportunidade, ela viu e criou a oportunidade dela, ela fez o empreendimento dela. É isso que a gente tem que conseguir enxergar. E detalhe, o empreendimento vem da necessidade de alguém. Qual a necessidade que as pessoas da sua região têm? Onde tem uma Olha brecha que você rico pode isso. colocar? O empreender vem da necessidade de alguém que precisa daquilo. Sim. Você tem que ver qual é o nicho, né? E se especializar naquilo também. Ser, Tem essa- ser o melhor possível. Por naquilo lá. exemplo, Sim. ela teve um nicho ali, que foi as professoras, especificamente. Então, ela investiu e se especializou em atender esse tipo de Isso. público. Isso. Então, o especialista para atender aquele tipo de público, se alguém tiver alguma dúvida, não vai ter. É ela. E aí Exatamente. eles procuram ela. E tem essa questão dessa sacada também, né? De ter, Sim. ó. E o empreendedor, ele é um pouco inquieto, não é? Sim. Tem essa questão de, eu vou aplicar aqui, mas eu vi uma oportunidade nova aqui também. Na Bíblia tem um versículo bíblico que diz assim, ó, coloque o seu dinheiro em vários negócios. Está lá em Deuteronômio, não me lembro agora a passagem, mas se você procurar aí no Google, você vai achar. Coloque o seu dinheiro em vários negócios. Não coloque o seu dinheiro só numa coisa. Porque se você colocar só numa coisa e essa coisa quebrar, você pode ter problema. Então, se você vai, por exemplo, abrir um negócio na internet, vamos dar exemplo que a gente Sim. está falando disso. Então, eu vou vender na internet caneta, vou vender celular, vou vender livro e vou vender chinelo. Porque pode ser que talvez hoje ninguém queira comprar caneta, mas alguém queira comprar o chinelo. Uhum. Porque se você ficar num nicho único, você pode ter problema com isso. Ah, mas eu quero me especializar em caneta. Tudo bem. Várias canetas. É uma oportunidade que você tem. Mas daí você tem que ter uma variedade muito grande, uma cartela grande. né? E fazer um marketing pesado em cima disso. Mas a Olha Bíblia... aqui. Achou? Qual que é o versículo? Eclesiastes 11, 1, 2. 2, o que diz? Empregue seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-os em vários lugares. Vários lugares. E em negócios diferentes. Isso. Porque até a parábola dos talentos lá, né? Tem que multiplicar, Sim, né? sim. Tem que multiplicar. É. Então, O dinheiro serve para isso. Se o seu dinheiro não está trabalhando para você, você está trabalhando por dinheiro. você está trabalhando para ele? Olha o conselho. Incrível esse versículo, incrível, 1 e 2. Quando ele fala aplicar em vários negócios, ele diz assim, vários negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Exatamente. Olha aí. E a gente tem Que que estar conselho. preparado para tudo, né? É. Para todos os tipos de intempéries que possam acontecer. Mas é aquele negócio, nós não somos educados para isso. Por isso, a maioria das pessoas tem problema. Até a questão do seguro, né? Sim. E eu A gente não... Nos Estados Unidos, casas, né, são Tudo. colocadas no seguro, tudo é no Tudo, seguro. tudo, Aqui tudo. não, às vezes acontece algum incidente, alguma coisa, uma inundação, a pessoa perde todo ali todo o seu investimento, né? Se for um supermercado, por exemplo, der uma pane de luz, as carnes, as coisas, né, que vão depender disso, por exemplo. E se perde, porque também a gente não tem essa cultura do seguro, né, fazer o seguro. Agora eu quero saber sobre esse dinheiro do futuro. Dinheiro do futuro. O que é o dinheiro do futuro? Mas antes eu quero te perguntar aqui, o dinheiro é pecado? O cristão, né? Com essa relação do cristão com o dinheiro e depois você pode falar do dinheiro do futuro também, que eu quero saber mais. Eu acho que o pecado é a avareza, quando você deixa se manipular pelo dinheiro, quando o dinheiro começa a controlar você.
Quando a gente começa a trabalhar para ele. Isso. Quando o dinheiro começa a controlar você e você começa a ficar escravo desse dinheiro. Porque quando você fica escravo do dinheiro, você fica egoísta, você fica avarento. Então, nada para ninguém, tudo para mim. O que é seu é meu, é seu até que eu não possa tomar. Uhum. É uma colocação que a gente faz lá nas palestras quando se fala de dinheiro, né? O que é meu, o que é seu até que eu possa tomar. Até que eu possa ganhar o seu dinheiro ou tirar o seu dinheiro. Porque é assim que vive os empreendimentos. Para eu ter dinheiro, o dinheiro tem que sair de algum lugar para vir para cá. Seja dela, ou seja seu, ou seja de alguém. Alguém deixa de ter esse dinheiro para que venha para minha mão. Então, depende daquele negócio que eu tenho, que interesse para quem for, para que eu possa ter esse dinheiro. Não é assim? Exato. Porque se eu não tiver nada para dar em troca, por que a pessoa vai me dar dinheiro? Não vai. Eu tenho que ter um motivo. O dinheiro tem que ter um motivo para mudar de mãos. Né? Por que alguém vende uma fazenda que custa 100 milhões de reais por 50? Ninguém faz isso, a não ser que vai ter uma guerra ou que vão jogar uma bomba atômica ali naquela região. Aí o cara, vende porque está com medo de perder tudo, e o outro compra achando que vai ser uma grande oportunidade, porque agora eu consigo comprar e daqui a pouco a bomba cai e vai embora, mas a fazenda continua sendo minha. Então são situações, sempre existem as oportunidades. É assim que funciona. Então, assim, dinheiro é problema quando eu sou avarento, quando eu me deixo controlar pelo dinheiro. Então, na realidade, como eu acredito que seja, nós, seres humanos, o nosso eu, né? Sim. Nós temos que controlar. Porque você, ele sem que dinheiro... nos põe numa situação se nós, né, não tivermos esse discernimento. E não tem a ver com a quantidade, né, Daniel? Tem a ver com o ser humano mesmo, porque você pode ser avarento e apegado ao dinheiro tendo pouco. Tendo pouco. Sem ter, tendo sem pouco ter, e sem né? ter também. Mas você ajuda mais tendo dinheiro ou sem dinheiro? Tendo dinheiro. Então, o dinheiro não é um problema. O problema é o meu coração. O problema é a minha mente, a minha visão do que eu posso e não posso fazer. E tem essa questão do ajudar que você falou, que eu acho interessante, é que eu vi uma palestra sobre dinheiro também, e a pessoa falava bem assim, mas se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ajudar. Mas se você não ajuda tendo pouco dinheiro, Exato. quando você tiver muito dinheiro, você também não vai ajudar. Porque não é uma questão do muito ou do pouco, é uma questão sua, Sim. pessoal. Você pega o dízimo, por exemplo, como exemplo. Eu conheço uma pessoa que é bilionária, que ela falou outro dia para mim assim, preciso mandar meu dízimo lá para a igreja. Esse mês acho que eu vou dar 20 mil de dízimo. O cara falou. Eu falei, por quê? Você ganhou só 200 mil? Não é assim não. Eu dou quanto eu quiser. Esse mês acho que eu vou dar 20 mil de dízimo. Então, ele não dá os 10% do dízimo, ele dá o quanto ele acha que deve dar. Entendeu? Uhum. Então, assim, é visão, é a maneira como a gente vê o dinheiro. E detalhe, é muito interessante isso. Tinha um amigo aqui de Manaus que ele fazia uma palestra e ele falava assim, gente, vocês têm que aprender a respeitar dinheiro. Dinheiro exige respeito, dinheiro não leva desaforo para casa. E quando você for pegar dinheiro de alguém, sempre agrade o dinheiro. Minha querida, seja bem-vinda. Olha, obrigado porque você veio me visitar, viu? Mas se for de 100 ou se for de 2, você tem que fazer isso. Porque o dinheiro fala. Se você pega o de 2 e fala assim, porcaria, notinha vagabunda, feia, velho, não vale nada essa porcaria, mas dá aqui essa porcaria. E fica xingando ela, quando ela chegar na carteira de alguém que tiver uma nota de 100 e falar, não vai mão daquele cara não, porque aquele cara me xingou, me esculachou. E se você chegar lá, ele vai te esculachar também. Aí o 100 vai embora. Aí o de 100 não vem não, entendeu? Então assim, dinheiro tem que ser bem cuidado, tem que ser agradado, não pode xingar, tem que estar sempre, graças a Deus, porque ele veio na sua mão. Seja pouco, seja muito. E você tem que ter essa questão. Eu sou uma pessoa que lá em casa, né, agora administração doméstica, eu fico com a parte da energia, por exemplo. Quando eu vejo alguma coisa de desperdício de energia, eu sinto o dinheiro saindo, sabe? Igual quando estraga alguma verdura, e verdura hoje, e fruta hoje, se você vai no supermercado, você sabe que é dinheiro vivo ali, e alto agora, porque aqui em Manaus, Daniel, não sei se tu vai no supermercado quando você vai aqui, tá tudo caro, caríssimo, né? E eu tenho essa sensação também, de quando eu vejo alguma coisa que vai um desperdício, uma cenoura, R$4, R$5, né? O brócolis, então. Isso, quando eu sempre lembro, né?
O meu chefe, ele falava bem assim, olha, 10 centavos no chão, eram clips. Uhum. Eu aprendi isso com ele, 10 centavos no chão. Copo descartável, 4 centavos. Isso, exatamente, tudo tem um preço. Acho que isso é o respeito, né, Daniel? Essa é a educação financeira que A deveria economia. existir Eu já sou desde o assim. lar. Sim. Na minha sala de aula, a economia está em tudo. É. Aluno que não leva a garrafinha Tá precisa jogando de um dinheiro fora. copo, né? Um copo descartável. Imagina 1000 Eu alunos. oriento. Você vai usar esse copo até você ir embora e não precisar mais dele. Você vai usar amanhã todo esse copo. Então, cuida esse copo. Porque senão é assim, usei agora, Joga fora, daqui a joga pouco outro. preciso de novo, daqui a pouco preciso de novo, né? É assim mesmo. As- Pega de 2. Exatamente. Então, em qualquer ambiente, se você tem essa educação, para qualquer ambiente que você vá, você vai ter essa noção. Se você for num ambiente público, num ambiente privado, você vai ter essa noção. E o dinheiro do futuro, Daniel? Então, voltamos ao dinheiro do futuro. Em 1970, o presidente americano Dixon, ele fez um negócio bastante legal. Ele falou assim na rede nacional, olha, a partir de hoje, o dólar não mais será lastreado em ouro. Aí, como assim? Meu dinheiro não vai ter fundo? Porque você sabe que antigamente, para você emitir dinheiro, tinha que ter a mesma quantidade em ouro lá na Casa da Moeda. Né? Para que o dinheiro tivesse um fundo. Porque senão fica muito fácil, né? Fazer igual fizeram na Venezuela, igual fizeram na Primeira Guerra lá na Alemanha, que os francos alemães estavam jogados pelo chão lá, Imprime e um monte de criança dinheiro. recortando, brincando, porque não valia nada. Exato. Na Venezuela, um carrinho de dinheiro para comprar um rolo de papel higiênico. frango, é. Meu pai. Então, não faz sentido você imprimir dinheiro sem ter um fundo. Mas nesse dia fabuloso, o presidente Dixon chegou e falou assim, olha, pessoal, a partir de hoje não tem mais lastro em ouro. Nós vamos começar a emitir as notas sem lastro de ouro. Mas por que fizeram isso? As pessoas não se perguntam. É porque se a gente parar para pensar, e as pessoas não raciocinam, não pensam, se você parar para pensar, o ouro que nós temos no planeta, que são 50 milhões de toneladas de ouro, não é suficiente para lastrear os A 100 quantidade milhões, de- os 100 milhões de PIB mundial anual. Não dá nem para um ano. Nós temos 100 vezes mais dinheiro emitido num ano do que o ouro existente no planeta. Como é que o ouro vai lastrear dinheiro? Não faz sentido isso, é uma mentira, é uma enganação. Então, para com essa besteira. E aí, o dinheiro começou a ser feito nesse formato. Mas se você pegar uma nota qualquer, pegar uma notinha de 20 aqui, se você pegar uma notinha de R$1, de 1986 para cá, essa notinha já perdeu 86%. Não perdeu isso aqui, não. Perdeu isso aqui. Ela só vale isso aqui hoje. Se você voltar 25 anos atrás e você pegar uma moedinha de 25 centavos, você ia e comprava pão na padaria. Sim. Hoje você não compra mais pão com padaria com moedinha de 25 centavos. Tem que levar uma nota de 10, uma nota de 20. Não é? Mas por quê? O pão subiu ou o dinheiro perdeu valor? O dinheiro perdeu o valor. A senhora White, em várias cartas dela, disse assim, graças a Deus alguém mandou para nós $20 essa semana para emitirmos as cartas. $20 e 1.800 e alguma coisa? Gente, era uma fortuna. Muito dinheiro. Muito dinheiro. $100, $200, $2.000, nunca ninguém via. Mas $2.000 hoje? Por quê? Porque a mesma coisa que aconteceu com o real, aconteceu também com o tal do dólar. 80 e poucos por cento do dólar foi corroído. Então, a notinha do dólar virou um fiapiozinho desse tamanho lá. Porque o dinheiro foi desvalorizando. E isso acontece até hoje. Se você pegar, por exemplo, um carro popular, em 1991, quando lançaram o Fusquinha lá pela última vez, o Itamar Franco lançou o Fusquinha, custava $1.000, 5 mil reais na época. Nem $1.000 dava mais. E aí, hoje eu vi, para você não dizer que eu estou mentindo, vou te mostrar uma coisa aqui interessante. Olha que coisa de louco. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu tirei uma foto que eu achei muito legal a ideia.
Eu vi hoje um Fusquinha, 1970, que custou... Onde que está isso? Um Fusquinha de 1970. Quanto você acha que vale um Fusquinha em 1970? Eu acho que vale Não bastante. tenho noção. Hã? Eu acho Hoje? que vale bastante dinheiro. Hoje, né? Aqui, ó. Eu não sei. Pela questão do vintage. Fusca 1970. Uhum. 30 mil 30 reais. Oh. Um Fusquinha de 30 mil reais. De 77, né? 70. 1970. Nossa. Por que um Fusquinha, 30 mil reais, um Fusquinha desse? Que o Fusquinha desse custava o quê? R$1.000 na época. Mas por que nesse caso aqui, porque ele tem é uma relíquia. É né? vintage, né? Tá na moda. Mas se você pegar o dinheiro que você compraria um carro há 5 anos atrás, você não compra de hoje de jeito nenhum. Você pega um Corolla você pagava 75 mil, 65 mil há uns anos atrás. Hoje está 180 mil reais. Eu acho que eu nem vou tão longe antes da pandemia. Sim. A gente foi ver um carro e com banco de couro, tudo mais, sedã. E na época a gente decidiu, não, nosso carro já está quitado, vamos ficar com ele mesmo, não vamos Depois fazer a gente dívida. compra. Depois a gente compra. Aí guardei o dinheiro, depois investi em reforma. E aí, hoje, está mais de 100 mil. Exatamente. Estava dando 56 mil com a troca do banco de couro e tudo mais. Entendeu? Isso foi em 2019, antes da pandemia. Então, agora... Olha Parece só. que agora deu uma acelerada, né, Daniel? Sim. Deixa eu fazer aqui uma colocação para vocês. Nós estamos falando de dinheiro. Sim. Sim. Antigamente não. Falando agora dos dias atuais, usava-se dinheiro, papel, moeda. Mas muita gente deixou isso e começou a usar plástico. Uhum. Né? Em vez de ficar pagando em dinheiro, ele vai lá e paga em plástico. Uhum. Mas hoje nós deixamos isso e começamos a usar Os aplicativos. os aplicativos. Então, os bancos digitais estão aos montes por aí fazendo milhões de operações todos os dias e cresce grandemente por causa disso, porque não cobra um monte de operação que os outros bancos convencionais cobram. Cheque. Quando foi a última vez que você deu um cheque? Ixi, faz muitos anos. Quando foi a última vez que você sacou dinheiro em caixa eletrônico? Ai, bastante tempo. Vixe. Eu saquei para viajar, para trocar câmbio. Eu né? acho que depois que começou a Não. pandemia, assim que começou a pandemia, eu já parei. Sim. Agora, esse dinheiro convencional que a gente conhece vai acabar. Já está acabando. Na China, não existe mais. Na China, tudo moeda ou dinheiro digital. O yuan digital, que é o dinheiro chinês, todo mundo usa para comprar alface, para comprar chinelo, para fazer compra no supermercado, para comprar carro, para fazer o que quiser. Só que esse dinheiro é um dinheiro controlado pelo governo. O governo sabe quanto você ganha, quanto você gasta, com que você gasta, Não tem de esse onde gelo veio? bancário. se tem aplicado ou não, onde está aplicado, quanto você ganha de juro e quanto você tem que pagar de imposto. É o marido. E né, se da você pessoa. não pagar de imposto, ele vai lá e cancela a sua conta e você só abre a conta de novo. Você só consegue acessar Quando a sua conta de paga novo quando você pagar o o imposto. imposto. Né? Isso é um dinheiro Ok. utilizado dentro de um país comunista que quer controlar a população, para dominar a população, para não deixar a população fazer o que quer. Por outro lado, nos últimos anos, o governo brasileiro emitiu o PIX. O que é o PIX? O PIX é um dinheiro à parte, um dinheiro que não passa pela entidade bancária. Por isso os bancos estão adorando essa ideia de não ganhar nada com o PIX. Né? Em março deste ano, nós tivemos a maior operação de PIX da história do PIX. Foram 679 milhões de operações em um único dia. Esse negócio de Pix é viciante, senhor. Então, são 679 PIX por segundo, a taxa de velocidade de PIX. Então, o PIX consegue fazer 679 operações por segundo, simultaneamente. Ele já supera o uso do cartão? Não. Você sabe? Não.
Não? O Pix está desse tamaninho perto do resto. Do cartão. E senão os bancos já tinham falido todinho. Sim. É. Eu fiquei com essa Se curiosidade. você pega, por exemplo, os marketplace tem lá uma taxa de 4%, 5% Pix. O resto é tudo em cartão de crédito. Cartão de crédito sempre domina. Mas o que eu quero dizer para vocês é que além do Pix, que não é uma moeda digital, que é um sistema de pagamento alternativo que o governo utilizou para aliviar a carga tributária das pessoas, para facilitar a vida das pessoas, porque afinal de contas nós acabamos de sair de uma pandemia e quebrou um monte de gente. Por que eu vou pagar mais imposto do que eu ganho? Mais taxa do que eu ganho? Então, o governo providenciou esse mecanismo de pagar rápido, facilitar o processo de pagamento, que não passa pelas entidades financeiras, que não passa pelos bancos, que os bancos não ganham nada em cima disso. Então, é um dinheiro à parte. Por isso, os bancos não gostam disso, porque eles não conseguem controlar e não conseguem rentabilizar em cima. Mas, além disso, o que vocês acham de ter um dinheiro que você mesmo fabrica? Porque você hoje não consegue imprimir dinheiro lá na sua casa. Conhece alguém que vende a maquinetezinha para fazer nota de 20, nota de 100, Não, nota de 5? não conheço. Não conhece ninguém? Nem na China não vende uma maquineta dessa? Só que o Banco Central, o Bacen, falou agora, desse ano, depois dos deputados federais, depois dos senadores aprovarem a inserção de moeda digital no Brasil, eles falaram mais ou menos assim, para você entender, olha, agora se você quiser emitir a sua moeda digital, fique à vontade. O banco vai apoiar. O banco vai... Inclusive, a frase que o presidente falou foi assim, nós vamos incentivar. Porque quando eu incentivo alguém a criar dinheiro, é criar recurso. Só que só 3% da população sabe disso. Só 3% da população conhece criptomoeda. Quando eu falo criptomoeda, você nem entende muito, mas quando eu falo assim, Bitcoin, aí você entende. Aí ela entende. Aí todo mundo entende, porque todo mundo já ouviu falar um dia. Do Bitcoin. Né? Mas o que é o Bitcoin? O que é Bitcoin? Como é que Bitcoin veio a existir? De onde veio isso? De que garante? O que lastreia isso? É a maior dúvida das pessoas. Está lastreado em quê? Por que vale um Bitcoin 100 mil reais? Porque existe um negócio chamado blockchain. Informações em bloco. É um sistema, imagina assim, um monstruoso cartório virtual. Um cartório gigante, que eu posso colocar as informações que eu quiser em blockchain. O que é em blockchain? É como se você construísse um prédio com 10 andares, tudo tijolinho. E um tijolinho em cima do outro. Milhões de tijolinhos em cima do outro. E cada tijolinho que eu coloco com massa acrílica não solta mais. Fica grudado. E cada tijolinho daquele é um Bitcoin. É uma informação. E eu não consigo alterar aquela informação. Então, esse monstro dessa criação de informações em blocos, eu não tenho como alterar, eu não tenho como mudar. Uma vez feito, não consigo alterar. Para eu acabar com todos os bitcoins que tem na face da Terra hoje, eu só tenho duas maneiras de fazer isso. Acabar com todos os aparelhos celulares e computadores, porque daí eu não tenho como transferir, ou acabar com a blockchain e a internet. Mas eu não tenho como fazer isso, porque eu não tenho como desligar isso no mundo inteiro simultaneamente. Por isso eu não consigo destruir Bitcoin. E quem controla isso, Daniel? Eu, você, ela... Quem detém? Ou quem tem a moeda. Porque o cara que fez, ele ganhou um prêmio Nobel e não foi buscar. O Sakamoto lá que dizem, colocaram esse codinome dele. Ele não foi buscar, porque ele sabia que se fosse buscar ele seria preso. Porque um cara que tentou fazer lá $1 lá mais ou menos nessa época aí foi preso, está preso até hoje. Por quê? Porque não se pode produzir dinheiro a não ser que você seja lá da Casa da Moeda Americana. E o cara lançou uma moeda digital que o seu filho usava para comprar arminha, para comprar escudo, para comprar não sei o quê. E de brincadeira, colocou na rede. Mas para eu transferir um Bitcoin para ela, eu pego a carteira dela, digito aqui lá onde está a carteira dela, dentro de uma exchange, e eu pego e
pã, mando para ela o Bitcoin. Mas o Bitcoin não chega para ela. O Bitcoin vai lá na blockchain, a blockchain diz existe e manda para a carteira dela. Manda. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora vocês vão se arrepiar. Ai, senhor. Você tem uma foto da sua filha que você tirou. Você consegue mandar essa foto para mim, se você quiser? Consigo? Não. Não consegue. Nem você consegue mandar foto para ela, e nem eu consigo mandar, e nem ela consegue mandar para você, nem para mim. Você só manda uma cópia. Ai, Não é? verdade. Você não consegue mandar a foto. A blockchain manda a moeda. Caraca. Aí que está a mágica da coisa. Quando a minha moeda, eu faço assim, ó, pum, tchum, ela some daqui, tchum, aparece lá. Caramba. Ele não deve aparecer mesmo. Ele não deve buscar prêmio em lugar nenhum. Entendeu? Então, isso é blockchain. A coisa é tão magnífica, até arrepia de falar desse negócio, porque o negócio é fantástico, é sensacional. Não tem como destruir. Ele faz em partículas de centavos. Você consegue comprar quanto você quiser em Bitcoin. Só tem um detalhe. Qual é o mínimo? 50 centavos? 10 50 centavos? 1 centavos. centavo? O quanto você quiser. Porque o Bitcoin, ele se fraciona. Se fraciona. Entendeu? Então, se você tiver 100 mil reais, você compra uma moeda. Se você tiver 50 reais, você compra 50 mil reais, você compra metade de uma moeda. Se tiver 25 mil, um quarto da moeda. E vai fracionando. Entendi. Então, você compra quanto você quiser. Isso foi feito lá, 12 anos atrás, com o Bitcoin. Tem um amigo aqui de Manaus que ele tinha uma lan house. Lembra das lan house? Não é da época de vocês? Lembro, oxe. É da minha... É da minha época. Então, escuta só, ele tinha uma lan house, era o Lúcio o nome dele. E ele tinha um monte de computadores, a molecadinha ia lá jogar. Jogar, acessar a rede social. E ele precisava ter Bitcoin para vender para molecadinha, porque eles usavam para fazer as guerrinhas lá. E aí ele comprava um monte de Bitcoin, colocava aquele monte de Bitcoin na carteira dele e ficava lá vendendo para molecadinha. Aí um dia ele se encheu daquilo, foi lá e vendeu a lan house. Com computador, com tudo. Com 1.780 Bitcoins. Bitcoins. Meu Deus. 1.780 Bitcoins. Em 2018 para 2019, eu ganhei um prêmio de 10 Bitcoins. Olha. Essa é triste. É Ganhei um triste. prêmio de 10 Bitcoins. Uma transação de negócio que nós fizemos lá na empresa em São Paulo. E o dinheiro o Bitcoins era para comprar um carro. E eu liguei para um amigo lá de Goiânia que trabalhava com esse negócio de venda de criptomoeda. Falei assim, Magdão, preciso vender 10 Bitcoins. Ele falou, beleza, vou mandar para você hoje. Eu falei, não, hoje não. Uma segunda-feira. Você vai mandar quando eu te ligar, aí você manda. Mas por que não? Não. Hoje o Bitcoin está R$ 12.800. Assim que tiver um bom preço, eu te aviso, você manda. Tá bom. Aí passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira, 7h30 da noite, a praga me liga. Daniel, manda os Bitcoins. Eu falei, mas hoje é sábado, pô. Você não vai trabalhar não, rapaz, é só para mandar os Bitcoins. Só mandar os Bitcoins. E tá bom. Fui lá e mandei 10,8 Bitcoins para ele. Ele vendeu os Bitcoins a R$ 16.900. Ganhei 50 e pouco mil reais em 4 dias. Se tivesse vendido 4 dias antes, eu teria perdido 58 mil reais. Eu falei, nossa, que top, 198 mil na minha conta. Segunda-feira eu vou lá comprar o Jeep que eu quero. Ele falou, não, negativo. Segunda-feira você vai comprar Bitcoin de novo. Porque segunda-feira ele vai baixar de novo, você vai lá e compra. Na sexta-feira, sábado, domingo, subiu. Você vende. Vende de novo. Vamos fazer umas 3, 4 vezes isso aí. Aí você vai lá e compra o seu carro com o que você vai ganhar nessas 4 semanas. E eu guardo o resto do dinheiro. Falei, caraca, cara, você é bom mesmo. Bora fazer isso aí. Vendemos
vendemos no sábado à noite lá por 16.900. Quando chegou na segunda-feira, estava 19.800. Na terça, foi para 25.500. Na sexta, já estava 35 mil. Na outra segunda, já era 48 mil. Só aumentando. Nunca mais voltou Só a aumentando. 16 mil. Se eu tivesse esses 10 bitcoins hoje, eu teria R$1 milhão. Na época, eu comprei uma caminhonete. Porque eu não tinha uma opção, tinha que comprar o carro logo. Já acabou a caminhonete, né? A minha caminhonete é Já a mais tem. cara do planeta. É uma caminhonete, uma S10 de R$1 milhão. Olha. 10 bitcoins. 10 bitcoins. Entendeu como é que funciona? Sim. Então, a blockchain que regulariza tudo, que coordena todas as funções disso. E detalhe, é tudo criptografado. A sua carteira é criptografada, ninguém sabe que é você. A dela é criptografada, ninguém sabe que é. Se eu pegar aqui uma carteira e digitar aqui e jogar, não sei para quem está indo. Pode estar indo para uma pessoa aqui do bairro, pode estar indo para um cara lá em Dubai. A gente não tem noção. Quando você faz a inscrição lá, você recebe uma carteira criptografada. Se eu quiser chegar lá na blockchain e falar assim, olha, eu quero achar esse cara aqui, falei, o cara vai dizer, olhar para mim e falar assim, mas como é que você vai achar o cara? É criptografado, pô. Não, mas eu quero saber se ele tem dinheiro. Não, tem, mas é criptografado, não consigo acessar, só ele tem a senha. É um dinheiro descentralizado. O dono é aquele que está com ele. O governo não tem como acessar. Por isso, o governo chinês fez o dinheiro dele, que ele coordena, e é proibido entrar Bitcoin lá. Lá não tem bitcoins. Não, né? até tem, mas é proibido. É Se você proibido. for pego, toma, multa, prende, faz o que tiver que fazer. Então, o Bitcoin lá não pode, é proibido. Já na Rússia, a Rússia está estimulando as pessoas a pagarem com Bitcoin, porque é muito mais fácil transitar Bitcoin, ainda mais em guerra. Ah, eu quero comprar 2 aviões caça aí. Quanto custa cada um? Custa $100 milhões. Beleza, vou transformar aqui em Bitcoin e já te mando a sua carteira. Passa a sua carteira aí. Tum. Não precisou levar mala, não precisou passar pelo Banco Central americano. E outra coisa, caiu na sua carteira, você leva para onde você quiser. Se você quiser levar para o Japão, vai lá para o Japão. Você faz o uso da forma que bem entender, de acordo com a dinheiro tua necessidade. É seu. Se você tem um Bitcoin e ela precisa desse Bitcoin, se você falar assim, olha, custa 100 mil, mas eu quero 150, se eu quiser pagar bem, não quiser, amém. É seu. Uma nota de 100 vale quanto? Uma nota de 100 reais. Se você pegar uma nota de 100 reais, olha só, essa nota aqui vale quanto aqui no bairro? Vale 100 reais. Vale 100. Quanto que ela vale Pra lá em onde São ela Paulo? for, em qualquer lugar, vale 100. 100 reais. Quanto que ela vale lá em Minas Gerais? 100 reais. O Bitcoin vale não. quanto? Eu Quanto dou eu valor. quiser. Você dá o valor. O Bitcoin é seu, você fala. Por que que você fala? Porque se eu chegar agora e falar assim, olha, eu vou abrir uma carteira, você fala Eu assim, quero Bitcoin. você vai falar para mim assim, ó, fiquei tão entusiasmado, eu vou querer comprar Bitcoin. E eu tenho R$1 milhão, eu vou comprar tudo Bitcoin. Joia, porque o Bitcoin está 100 mil hoje, mas ele vai chegar a 800 mil. Já está profetizado, não tem como não chegar. Estou garantindo isso para você. Ok? Ok. Então você vai comprar Bitcoin. Aí você fala, Daniel, como é que eu compro Bitcoin? Bom, primeiro você tem que abrir uma carteira. Aonde você vai abrir carteira? Não, você pode abrir na Brasil Bitcoin, na Mercado Bitcoin, na Binance, na P2P, na Coinsbit, que são as de fora. Eu conheço a P2P. Então você vai fazer lá na Europa, na P2B. Aí você vai abrir na P2B e abriu lá, a P2B vai falar assim, quem é você? Ah, eu sou fulano de tal. Você mora onde? Mora aqui no Amazonas. Qual que é o nome da sua rua? Rua tal. Qual que é o número? Tal. Qual que é o seu telefone? Tal. Qual que é o seu e-mail? Tal. Qual que é a sua identidade CPF? Tal. Beleza. Quanto você quer comprar? Ah, eu queria comprar 10 Bitcoin. Não pode, bem. Você vai comprar um só. Você vai comprar um só. E outra coisa, olha, tá R$100.144 cada um, mas você vai pagar R$101.500, que é o preço nosso hoje. Você vai comprar dólar, você não paga mais caro? Mesma coisa. Beleza, você vai lá, compra um. Joia? Chegou? Chegou. Legal. Agora, se você quiser, você pode comprar outros. Ah, eu quero comprar mais 9. Ah, você quer comprar 9. Tá, legal. O dinheiro que você vai comprar 9 é de onde? Ah, o dinheiro é uma herança. Ah, beleza. Então, por favor, manda a documentação da herança. Prova que o dinheiro é seu. Primeiro ponto. Olha aí. Aí, segunda coisa. Legal,
vou fazer o cálculo para você aqui. Bom, então um foi 101 e uns quebrado, esse agora vai sair 105 mil cada um. Ué, mas um era 101, caro. 5 é 105? Não entendi. Aqui no Brasil, quando a gente compra mais, a gente paga menos. Eu falei, não, mas aqui é o contrário. Aqui é criptomoeda. Se você está comprando tantos bitcoins assim, porque alguma coisa há. Você está precisando muito. Se você não estivesse precisando, você não estaria comprando. Então, eu vou aproveitar. Que então, você vai jogar o meu jogo. E eu vou te explorar. É mais ou menos assim que funciona. Imagine uma mãe que tem que pagar o cara que sequestrou a filha. Ela vai pagar 500 mil cada um. Se não tiver para comprar, o que tiver, ela vai comprar, não vai perguntar preço. É nisso que eles se fiam. Sabe quantos milhões de pessoas faz isso todo dia? Quantas? 3 milhões de pessoas, todo santo dia, está na frente de um computador, de um celular, comprando e vendendo Bitcoin. Olha. Sabe quanto que a Binance mexe todo dia? $1 bi de transação de Bitcoin. Esse Bitcoin, ele só cresce? Existe algum momento que ele... Não, ele sempre assim, ó. É um gráfico, é sempre assim, ó. Sobe desse. Sempre para cima, sempre subindo. Ele custava $0,01 e está R$100 mil hoje. Então, é uma linha assim... mas ele faz esses ângulos. Tá. Então, é um negócio sensacional. Agora, tem mais uma coisa sensacional. O Bitcoin é apenas a primeira moeda. Hoje, nós temos mais de 30 mil moedas. Nossa. Só que o Bitcoin é uma moeda arcaica. É uma tecnologia ultrapassada. É uma tecnologia pesada demais. Para você entender, para eu transferir um Bitcoin para a pessoa, eu consigo transferir, a capacidade de transferência do Bitcoin é de 7 moedas por segundo. Se eu usar Bitcoin para pagar cafezinho no mundo inteiro, o cara vai ficar 15 minutos lá na fila esperando para pagar. Imagine todo mundo que está tomando um cafezinho em algum lugar hoje, nesse momento. Se todo mundo resolver pagar em Bitcoin, eu vou ficar de 10 a 15 minutos na fila esperando pagar. Porque a transação é muito lenta. Demorada. Ele é um dinossauro, é um elefante, é pesadão. Aí criaram uma outra moeda chamada Ethereum. Olha que nome bonito. Ethereum. Anota. Ethereum, E-T-H-E-R-E-1. Ethereum. E esses caras que fizeram a Ethereum, fizeram há 4 anos e pouco atrás. Ele tem uma moeda e tem uma exchange. E o ano passado, um dos sócios, que é o mentor do negócio, que é um russo, um canadense russo, um carinha magrinho, franzininho, pequenininho, que você olha para ele, não dá nada por ele. Ele chegou junto com o sócio e falou assim, eu queria fazer um saque na empresa. Saque na empresa? Quero tirar um dinheiro aí, que eu estou precisando fazer uns negocinhos aí, eu preciso de uma graninha, tirar o dinheiro da empresa. Aí o sócio falou, mas você quer tirar quanto? Não, eu quero tirar 58. 58 milhões de dólares? Não, 58 bilhões de dólares. Aí o sócio falou, tá bom, tira aí. E tirou 58 bi de dólares de um negócio. Sabe o que acontece com qualquer empresa que tirar 58 bi de dólar? Falei. A Tesla se segurou vendendo metade dos bitcoins deles. Eles tinham lá 60 e poucos mil bitcoins, vendeu a metade para se segurar no mercado, se não tinha falido. E o cara saca 58 bi de dólar de um negócio e o negócio nem treme, a moeda nem tremeu. Eita. Então, isso mostra que o negócio é muito sólido. Quando eu falo para você que uma exchange mexe $1 bilhão de Bitcoin em um lugar e outras, por exemplo, a Brasil Bitcoin é uma bichariazinha assim. A Mercado Bitcoin, que é maior, ela mexe lá com 600 Bitcoins por dia. A Binance mexe com 30 mil Bitcoins por dia. Então o volume é monstruoso. Só que esse toda movimentação de bilhões todos os dias não corresponde a 0,5% dos bitcoins que muda de mão. Menos de 0,5% das pessoas vendem os seus bitcoins. Por quê? E elas querem que renda mais. Querem que ele suba o preço. Que suba. Quem é que vende? Elas querem ter Quem é que mais. vende? Quem é que vende?
O cara que vive disso ou o cara que está Uhum. precisando. E quem é que compra? O cara que está O cara que precisando. está precisando. É. E Entendeu? o restante está guardando. 99,5% não vende. E detalhe importante, 98% dos bitcoins está na mão de 2% dos Da que têm população. Bitcoin. Ah, Dos que esse têm cara da Bitcoin. Acho que tem população. Bitcoin. Você tem alguma criptomoeda? Qualquer uma. Você tem alguma? Não tem nenhuma criptomoeda. Você tem alguma Não. criptomoeda? Não tem. Sabe quantas pessoas têm criptomoeda no Brasil? Se eu pegar hoje todas as pessoas que têm criptomoeda no Brasil e pegar todo esse dinheiro, dá 276 bilhões de reais. Mas você não conhece ninguém que tem. Ela não conhece ninguém que tem. Não conheço. Mas tem muita gente que tem. Quantos por cento? Vou atrás. Eu não sei te falar o 3% percentual. você falou 3% que das pessoas conhecem. conhecem, mas isso aí não dá nem 0,5%. É, É não dá pou- muito, são não. poucas São pessoas. pouquíssimas. Mas quem é que tem criptomoeda? Os caras que têm noção do que está acontecendo. É. É um universo paralelo É o povo que tá poucas pessoas preparado pra entendem, crise. enxergam As pessoas falam muito sobre, né? sobre Bitcoin. Sobre Bitcoin, sobre a criptomoeda. Fala-se muito. Algumas pessoas têm medo, né, de fazer um investimento, de comprar. Porque não conhece, Porque não não sabe. conhece, porque essa questão Não do conhece e conhecimento. se prende ao seu estado, né? De Sim. hoje. Então, Ao que Ah. é seguro, por exemplo. É, o vou que é seguro pegar pra o mim dinheiro, agora, então vou eu fico vou aqui. comprar dólar. é Olha mais só. Vou pegar cômodo. dinheiro, Olha vou só. botar na poupança. Não, poupança é... Vou comprar dólar. Não, por exemplo, uma pessoa que quer ter segurança, né? Quando você põe na poupança, quando você põe lá em qualquer tipo de aplicação, você está tendo prejuízo. Perde É. dinheiro. Todos. Ah, mas ele Todos. paga 1%. Hoje é assim. Prejuízo. 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 Mas o interessante é você notar que você pegaria 100 mil reais em dinheiro lá no banco? Você pegaria? Olha, tem 100 mil reais, você vendeu uma casa, tá lá no banco. Vamos lá no banco comigo, eu vou te dar o dinheiro lá. Aham. Por que Não. não? Tem medo? Segurança. Perigoso. Tem medo? E se você pegaria $1 milhão em Bitcoin no seu celularzinho? Por quê? Porque Bitcoin é seguro. É. Não tem como o cara te roubar. A Se questão eu, é a mente das pessoas. se né? eu te roubar, se eu entrar, já aconteceu isso. Já? Se eu, sabe o que fizeram? Já No aconteceu? início do ano, no início do ano, um cara sacou $58 milhões da Binance. Oh, Roubaram 58 milhões da misericórdia, Binance. É mesmo? Não sei. A maior exchange do Brasil. Mas como aconteceu? Um camarada trabalhando na Binance, funcionário da empresa, trabalhando, chegou às 5 horas da tarde e falou assim, rapaz, preciso ir embora, mas tem um monte de coisa para fazer ainda. Ah, vou levar o computador e fazer em casa. Foi para casa. Só que os hackers já estavam de olho. Só precisavam que alguém Conectar. desconectasse da segurança da empresa. Pra... Quando chegou em casa, que ele Conectar. abriu o computador, apitou o sininho lá no cara do hacker. Aí o hacker, opa, alguém da Binance coisa se acessou de sem filme, segurança. mano. Aí o cara chegou lá, viu o cara acessando lá as carteiras, trabalhando, o cara pegou e chupou $58 milhões da conta da Binance. Mas como é que eles fizeram? Eles pegaram $58 milhões e colocaram em 1.000 carteiras diferentes. E dessas 1.000, ele passou para 1.000 cada uma. Pulverizou os bitcoins. É como se você pegasse 100 mil reais e Distribuísse. jogasse lá em cima do prédio Aham, e depois distribuísse. tentasse achar alguém, cada um com a notinha de 100. Nunca você vai conseguir fazer. Desse jeito, os caras conseguiram roubar 58 milhões. Mas foram artistas para fazer o negócio. Fora. Porque se alguém quiser rastrear cada uma dessas moedinhas, o dia que essa carteirinha final aqui tirar esse dinheiro e botar num banco, ele é pego. Eles acham, né? Mas quem que vai rastrear 10 mil carteiras, 100 mil carteiras? Então o cara tem que ser artista para fazer o Parece coisa processo. de filme, né? Entendeu? É. Agora, Tem até um filme que tem o nome que eu tô tentando lembrar. o Bitcoin, Mas eu não consigo. 7 moedas por segundo. O Ethereum, 150 moedas por segundo. O Pix, 679 transações por segundo. O Ethereum é quanto? 150. 150. Ela é muito mais rápida do Muito que mais Bitcoin. leve, né? É. Mas você vê alguém comprando, vendendo em Ethereum?
Não, eu vejo só Você vê alguém bitcoins. comprando e vendendo Bitcoin só se for uma Sim. casa, um Eu carro, nem alguma vejo. coisa em alto volume. Mas você nunca vai ver ninguém comprando Bitcoin pagando cafezinho em Bitcoin. Porque é muito pesado para isso. É complicado você transacionar Bitcoin. Por isso que ninguém faz isso. É só reserva de valor mesmo que o pessoal usa. Mas eu lhes apresento hoje uma moeda chamada Cash, que é o nosso projeto lá em São Paulo. Ela faz 60 mil operações por segundo. Você pode vender cafezinho no mundo inteiro, no planeta inteiro, que você não vai conseguir. Ela é 100 vezes mais rápida do que o Pix. Olha. O Pix faz 600, nós fazemos 60 mil por segundo. Então, essa moeda foi criada com esse objetivo, de ser uma moeda de varejo. Não existe nenhuma similar no planeta. No planeta tem mais de 30 mil moedas, mas nós criamos uma moeda que é especificamente para vender e comprar coisas todos os dias. E logo, logo você vai ver aí as farmácias, os supermercados, comprando e vendendo com as moedas cash. Qual a vantagem disso, Daniel? O Bitcoin é minerado. Quando começou a mineração de Bitcoin, eu não sei se vocês sabem, é uma coisa interessante também, hoje o que se gasta de energia para minerar Bitcoins é equivalente a 150 países. É o que 150 países usam para minerar. Por isso o Elon Musk desistiu dos Bitcoins, porque não é uma coisa sustentável. Gasta muita energia, é uma coisa desnecessária. Estão tentando mudar isso, mas não tem como, porque ele foi criado com essa característica. Já o Ethereum mudaram o código. O Ethereum mudaram o código, foi agora, mês passado. Eles mudaram o código e transformaram ele num outro sistema de mineração, que é o stake, que é o que a nossa moeda faz também. Então você não precisa mais daquele monte de computadores, não precisa mais desse monte de energia, você faz o stake num contrato inteligente. O que é um contrato inteligente? Lembra que a blockchain ela faz uma coisa que ninguém consegue mudar depois? Sim. Então, se eu escrever o código, igual os 10 mandamentos aqui, é imutável. Se eu escrever o código e colocar na blockchain, ninguém consegue mudar. Eu quero colocar no código que as moedas vão ser liberadas uma por segundo. Você sabia que a mineração de Bitcoin, isso aqui é um outro negócio interessante, a mineração de Bitcoin se dá em quantidade? Todos os dias, todo santo dia, são minerados 950 Bitcoins. Se alguém quiser minerar 5 mil, o código não libera, só libera 900. Entendeu? Pode ter gente na China, no Japão, na Rússia, no Paraguai, tem muita gente, porque lá é uma energia mais barata. Então, é sério. Não, eu tô indo porque eu sei que... Ela já fez pesquisa minerar Bitcoin. Ela já pesquisou mineração. Então, assim, se você quiser fazer isso, minerar os Bitcoins, você vai ter uma triste realidade. Você vai ter que gastar 200 mil reais em máquinas, vai ter que gastar mais uns 200 mil reais de energia, e o que você minerar não vai ser o suficiente para pagar. Porque tem uma quantidade. Muito gasto. E você sabia, também. que você minera simultaneamente com as outras pessoas que estão minerando? No mundo É tipo assim, quem chegar... Pois é, todo mundo está minerando simultaneamente. De repente, a última escavada quem deu foi o João lá. Aí você ia... Já é. O João levou. Então, e detalhe, quando você, antigamente no início, quando você achava um pedacinho de um Bitcoin, você escavava ali, vinha 12. Achava 12 por vez. Depois caiu para 8. Agora caiu para 4. E a partir de 2023 ou 2024 vai cair para 2. Só que a despesa para fabricar isso é sempre a mesma. Se você gasta 200 mil reais de energia, 200 mil em máquina para minerar, por exemplo, vamos chutar aí 10 Bitcoins. Quanto você vai gastar? E hoje você minera 4 por vez. Quanto você vai gastar o ano que vem, considerando que você só acha metade disso a partir de agora? Mesmo preço. O mesmo preço, só que você vai ter que trabalhar 2 vezes para minerar os 4. Então, o seu custo vai dobrar. O que significa? Que o Bitcoin vai dobrar de preço. Vai aumentar. Se eu gasto R$1.000 para produzir 1.000 quilos de comida,
e a partir de agora eu vou gastar 2.000 para produzir 1.000 quilos de comida, o que vai acontecer com o preço da comida? Vai aumentar. Vai dobrar. Vai dobrar. Por isso que eu falo para você, o Bitcoin vai bater 800 mil. Porque vai chegar um momento em que ele vai diminuindo a mineração, e isso é de propósito, já foi programado para essa forma, para poder ele sempre crescer. Quanto mais escasso for, mais ele cresce o preço e mais diminui a quantidade. É isso que faz valorizar. Perceberam que tem aí um meteoro aí passando aí que é todo de ouro? Tem não sei quantas toneladas de ouro? Até o Elon Musk já liberou uma nave espacial para ir lá tentar tirar uma casquinha lá. Se esse meteoro fosse trazido para a Terra, ele tem lá um número lá absurdo de quilo de ouro, o ouro perderia o preço. Porque tem muito. Por que o ouro é caro? Porque tem pouco. Tem pouco. Você sabe de onde vem o ouro? Não. Essa é uma pergunta interessante. É uma outra coisa interessante. Eu sei que é de ouro minérios, vem de onde? né? Ouro vem de onde? Como é que surge o ouro? A pérola surge daquela areia que cai dentro da ostra, né? lá incomoda a ostra vai liberando aquela matéria-prima lá e vai virando uma pérola. Não sei do ouro. Eu sei que O é ouro vem de onde? escavado. Da Terra. Do Rio? O ouro vem do espaço. É? Tem que então falar isso para meus alunos. Eu nunca Mas disse pesquisa, isso. Claro. pesquisa. As estrelas de dimensões Tudo lá baseado em explodem. pesquisa. E essa... Outra pergunta. No Sol tem fogo? Fogo no Sol? Aham. Fogo. Tá, eu vou falar. Não. Não tem fogo no Sol. Ele é quente, mas não tem fogo. É. Ou tem, por isso ele é quente. São umas perguntas que eu nunca respondi. Vou deixar de tarefa para você ver. Pesquisar, Vou só ter tem que fogo. pesquisar, vou O logo ouro, ver agora. o ouro, tudo vem do céu. Ele cai em forma de meteorozinhos. Então Pedaço ele vem grande, do pedaço Sol? pequeno. Vem das estrelas que explodem e essa fundição produz essa matéria-prima. Pode pesquisar depois. E ela cai e nós já achamos já a grande quantidade, 80% dele que tem, não tem muito mais. Então, quanto mais raro, é lógico, ele tem características diferenciadas, né? De pureza, disso, daquilo. Mas quanto menos, mais caro, mais valor. E é assim que funciona. É. Isso é. Entendeu? A gente... Então, o ouro vem do céu, cai na terra. Ai, que lindo. Não encontra-se tem na terra. chamas. Que lindo. O sol não possui chama. Por que não tem chama? Porque para ter sol tem que ter oxigênio, e lá não tem oxigênio. Para ter fogo tem que ter Então, oxigênio. mesmo insegura, eu respondi certo, que não é. Sim, você tinha não sabia que fogo. estava respondendo. Mas... Não, eu fui pela dedução, né? Sim, exatamente. Você deduziu Meu que não cérebro tinha. funcionou. Daniel, em quanto tempo Ah, nós vamos trabalhar exclusivamente só com dinheiro virtual? É certo essa linguagem, dinheiro virtual? vamos dizer dinheiro digital. Digital. É. Porque assim, é muito trabalhoso, custa muito você manter uma casa de moeda fazendo uma moeda que na realidade não dá para todo mundo. Se você for pegar todo o dinheiro que tem no Brasil hoje para distribuir para os donos, você não vai ter o dinheiro suficiente. Se todo mundo fosse sacar hoje lá no banco, não ia ter dinheiro Não pra vai todo ter, mundo. não existe. Dizem as más línguas que tem uns 3% do que se tem de patrimônio, tem 3% em dinheiro. Se todo mundo for lá ao mesmo tempo buscar o dinheiro, não vai ter para todo mundo. E a Casa Moeda trabalha dia e noite para fabricar dinheiro que apodrece, que estraga, que troca, que substitui. Rasga, e a moeda e não sei o quê. Então, para você fazer uma nota de 100, você tem um custo. Quem paga esse custo? A gente. Quem paga o custo? O governo tem que manter aquele negócio funcionando, pagar os funcionários, pagar imposto, pagar maquinário, trocar maquinário, comprar papel, papel especial, manter aquilo tudo, pagar energia, luz, telefone, isso tudo tem custo e é um custo gigante, porque tem um sistema de segurança muito grande para manter tudo isso seguro. Então, assim, é um dinheiro jogado fora desnecessariamente. Já se provou na pandemia que dinheiro de papel não serve, não é necessário, vamos chamar assim. Então, hoje, por exemplo, se você perguntar quando foi a última vez que você foi lá no caixa eletrônico sacar um dinheiro? Poucas pessoas fazem isso. E até o próprio cartãozinho de plástico, as pessoas usa-se para pagar lá, quando quer pagar alguma coisa de crédito, usa. Mas hoje o Pix está substituindo tudo. Então, se eu transformar o real, já tem projeto nisso no Brasil, para colocar o real digital,
que não precisa mais de nota, facilita a vida de todo mundo. Exatamente. E o governo vai ter um controle muito maior sobre todo o patrimônio que nós temos no planeta do Brasil. Ainda existem lojas que não aceitam Pix. Ainda? Sim, pois é, existe isso aí. Tem que se adequar. Então, essa moeda Exato. que nós criamos visa Cash. justamente isso. Então, hoje eu consigo, já temos em São Paulo algumas empresas fazendo isso. Nós temos uma empresa chamada Grupo Oscar Calçados, que é o terceiro maior vendedor de calçado do Brasil. Então, esses caras fizeram uma parceria conosco, adaptaram a moeda dentro do sistema de compra e venda. Então, hoje você compra lá em cartão de crédito e você compra também em cash. Só que quando ele compra em cash, a gente consegue dar um cashback e desconto em cima disso. Porque uma coisa é você usar o dinheiro das pessoas, outra coisa é você usar o seu dinheiro. Quanto vale o seu dinheiro? Para você ter uma ideia, nós lançamos a Cash na Exchange, que nós criamos a moeda, criamos a Exchange, igualzinha a Binance, igualzinha a P2P, igualzinha a mercado Bitcoin, igualzinha a qualquer exchange que você conheça no planeta. E eu sempre digo assim, não foi na Alemanha, não foi no Japão, não foi nos Estados Unidos, foi lá em São José dos Campos, no Brasil. A Brasil Bitcoin, a mercado Bitcoin, levou aí 4, 5 anos para montar a exchange deles e a moedinha que eles não têm. Nós montamos a exchange, montamos a moeda, nós montamos um sistema de pagamento em cripto, que é o CashPay, e montamos um marketplace onde você pode comprar com criptomoeda. Temos lá mais de 3 mil produtos para você comprar com a Cash, tendo desconto de até 20%. Então, nós montamos um ecossistema inteiro que você pode usar moedas criptografadas. Você pode usar o cartão de crédito também. Então, isso é um diferencial. Mas se usar o cash, tem o cashback. Tem o cashback e tem descontos. Tanto para a loja que vende, quanto para a pessoa que compra. Mas como que você consegue fazer isso? Porque a moeda é nossa. O dinheiro é meu. Então, eu consigo pagar as pessoas. Mas pode isso? Claro que pode. Quem que sabe disso? 0,5% da população. Quem que entende isso, que já ouviu falar disso? 3% da população. Quem usa isso? Pouquíssimas pessoas. Quem que vai se enriquecer com isso? As pessoas que sabem disso, as pessoas que conheciam o Bitcoin estão milionários hoje. As pessoas que acreditaram nos filhos, como a mamãe ficou milionária hoje. Eu pensei que era do Minecraft. Entendeu? Então funciona assim. Agora, uma coisa impressionante, as pessoas que conhecem o sistema de criptomoeda, ele entra na quarta revolução industrial. É uma coisa assim fascinante, é uma coisa assim que você, caraca, mas isso existe, isso funciona esse negócio, mas é virtual, não tem... Sabe a primeira vez que você chegou no caixa eletrônico do Bradesco, eu lembro disso, e falou assim, coloque aqui o seu envelope, com o seu dinheiro dentro. Dá um medão, né? Vou colocar aqui. Tá, mas e se eu colocar o negócio não cuspir nada aqui? Mas a primeira vez você vai lá meio com medo, enfia lá, coloca, aí solta um comprovante. Vê que deu certo. Vê que deu certo, acostuma com aquilo. Coloca de novo. Né? Quando você começa a investir em criptomoeda, que abre a sua carteira, e você começa a entender que existe uma moeda cash que não se faz mineração e faz staking, que é o contrato inteligente que eu estava falando, você chega lá, entra na exchange, compra a quantidade de moeda, entra na exchange e fala assim, olha, eu quero fazer um staking. Aí você clica lá, contrato inteligente. Tchum. Você clica lá, preenche os valores, contrato inteligente. E ele determina já o percentual que você vai minerar todo mês. Então você tem uma moeda agora que é minerável, que você pode colocar lá e criar novas moedas em cima daquela. Tudo isso foi projetado lá na blockchain. Se eu quiser mudar, não consigo. Isso é segurança, isso é garantia. Entendeu? E quando você para pensar que isso foi feito no Brasil em 10 meses, aí você se arrepia. Outro dia nós fomos no Rio de Janeiro apresentar um negócio para um cara. O cara falou assim, vocês têm tudo isso? Vocês começaram quando? Nós começamos em setembro do ano passado. Aí o cara fez aquela cara assim de... Até parece. Vocês estão falando sério? Os caras tão loucos.
Olha, gente, eu vou ter uma reunião daqui a pouco, mas eu vou marcar um outro horário para a gente conversar com mais tempo, porque hoje não vai dar mais para conversar. E largou a gente e foi embora. Não acreditou. Porque era muita coisa na cabeça dele. Depois vai se arrepender. Mas Daniel, é o que está acontecendo com muita gente. É o que aconteceu comigo quando eu comprei a caminhonete. Vendi Pois meus é. 10 bitcoins para comprar a E caminhonete. comigo também, quando meu filho falou, E eu o pensei filho que dela? era Eu não gostaria, Minecraft. não queria citar, né? Mas ela citou. Já que ela se propõe. E aí eu quero abrir uma carteira lá para ter o cash. Uhum. Como é que eu faço? Como é que eu acesso? Então, você vai acessar a... Você vai acessar... Eu tenho até um presente para dar para vocês. Está na minha pasta, depois eu vou te dar. Vou te dar R$25 em cash. Você vai acessar lá o QR Code e você pode até oferecer isso lá para o pessoal Já começa... no seu programa. O cara já começa abrindo, Aham. tendo motivo. A gente fez essa promoção lá no evento que teve em São Paulo. Nosso stand era o mais badalado de todos. Que já começava ganhando, né? Entrava ganhando. Nós sorteamos R$10.000, 2 prêmios, um de 10 mil e um de 5 mil, para quem fizesse essa inscrição lá no negócio. Foi um negócio muito legal. Porque, assim, muita gente, a gente não tem noção da quantidade de gente que está envolvido com isso. Quando eu falo de 3% da população brasileira que conhece, quanto que é 3% de 200 milhões? É muita gente. 3% de 2 milhões? Apesar de um percentual pequeno, mas São a 6 quantidade é milhões de muita pessoas. gente. É. Se você colocar 6 milhões de pessoas num lugar fechado, É considerável, né? é muita gente. Não dá pra Só que a gente não tem descartar. noção. Primeira vez que eu fui num evento de Bitcoin foi em 2017. Eu cheguei em São Paulo, já deve ter uma meia dúzia de gente lá, né? Cara, era um órgão do governo, tinha 4 andares, um negócio monstro. E tinha gente para tudo quanto é lado, aqui, milhares de pessoas. Eu falei, caraca, de onde veio esse povo todo? Um negócio de... E só gente com um conhecimento muito grande daquilo. Eu vi um negócio assim fabuloso, que eu nunca tinha visto na vida, né? Nunca tinha ido num negócio desse, mas eu vi que era um negócio assim monstro. Isso em 2017. Nós tínhamos naquela época menos de 3 mil moedas. Hoje nós temos mais de 30 mil moedas diferentes. E todo dia nasce um monte. Isso está virando moda. E daqui a pouco isso aqui não vai existir mais. Porque não tem cabimento. Tudo tá migrando pro digital, A criptomoeda é muito mais segura. É muito mais fácil de você manipular, é mais fácil de você controlar. Por que eu vou ficar usando papel? Não faz sentido. Então, a gente está vendo que está havendo uma grande mudança. Então, quando você coloca uma carteira, colocam as suas moedas. E tem mais um detalhe. Nós temos hoje no mundo 19 milhões e meio de bitcoins minerados, circulando. 19 milhões e meio vezes 100 mil reais. Quanto dá isso? Muito dinheiro. Uma graninha. 19 milhões e meio e ainda temos uns 3 ou 4 milhões aí para minerar. Até 2100 vai minerar Bitcoin. Então, cada dia menos Bitcoin aparece. Cada dia menos, cada vez mais caro ele vai ficando. Quando você estiver lá com seus netinhos, você vai falar assim, olha, eu tinha um negócio chamado Bitcoin naquela época, Bitcoin já estava ultrapassado. Hoje a cash já é 100 mil vezes mais rápido que Bitcoin. Então, assim, daqui a 10, 15, 20 anos, Bitcoin vai ficar no esquecimento. Mas ele vai continuar valendo $800 mil. Por quê? Porque o Fusquinha em 1970 vale 30 mil. É história. É história, é segurança, é inviolabilidade, não tem como violar o Bitcoin, não tem como roubar Bitcoin sem ser E foi o início de perseguido. tudo, né? Não tem como você arquivar, Ela foi a deixar para primeira lá. criptomoeda. Primeira cripto Sim, e pai de a todas as primeira outras. Nenhuma cripto. outra funciona sem ela. Vieram a partir daí. Porque o problema não é o Bitcoin, o problema é a blockchain. Que é não pesado, muda. né? E sabe Não por quê? se- não Não se consegue muda. mudar. E sabe por que não consegue mudar? Sabe por que não consegue violar? Porque ela é mutante, igual o vírus da AIDS. A cada 10 minutos ela muda todo o sistema. Então você Já teria ia que falar, é entrar, mutável. você teria que entrar em todos os computadores do planeta em 10 minutos Ai. e quebrar a senha de todos eles e fazer em todos eles ao mesmo tempo. Você não consegue fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Já fizeram até torneio. Vamos tornear aí quem consegue acessar e vai ganhar 100 milhões. Não consegue. Não tem jeito. O cara não tem como entrar em todos os computadores do mundo simultaneamente. Então não tem como quebrar Bitcoin, não tem como destruir Bitcoin. Só que abaixo dele vem todo o resto, porque todos eles precisam da blockchain para funcionar. Se eu não entrar na blockchain, eu não consigo viabilizar o processo.
E aí nós temos a chance de projetar a moeda. Foi o que nós fizemos. Nós projetamos a moeda no formato que a gente precisava. Se eu preciso vender de porta em porta de todos os negócios simultaneamente, eu preciso ter uma moeda rápida, ágil. Eu não posso ficar deixando o cara esperar 1 minuto lá para receber. Imagina, você ficar lá na fila do supermercado 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos esperando. Não dá para fazer isso, tem que ser rápido. Tanto é que quando você entra lá na Exchange, você tem que fazer um saque lá de Pix para botar lá, né? Não, vou colocar lá 10 mil reais. Pum. Aí você faz o Pix, aí ele... Chega lá. Agora eu vou comprar a moeda. Louco, mas nem apertei ainda já. A rapidez, a velocidade é um negócio fabuloso. Por quê? Porque foi projetada para isso. Então, é tecnologia. E essa questão da rapidez hoje é regra, né? Sim, em todo lugar. Até Todo na mundo quer internet. Você vai entrar todo mundo você vai entrar no Google, demorou muito, Você já pega isso, exatamente. É uma questão de urgência que o cérebro humano tem. A gente ainda tem muitos caminhos pela frente, né, Daniel, com relação a essa questão de conhecimento de forma geral, né? E de formas de empreender, principalmente nesse mercado que é um mercado novo, que é essa revolução nova aí, né? Sim. Que eu sempre falo pro meu filho, vai lá, aprende. Ele sabe bastante coisa, né? Os jovens, eu acho que eles são mais antenados, Sim, porque eles já nasceram nesse mundo aí onde era bitcoins, né? Eles já nasceram com isso, então isso faz parte da vida deles, né? Mas isso é interessante para todas as pessoas, né? Principalmente as pessoas que querem ter essas garantias, né? Ter esses investimentos que hoje é um dos melhores investimentos que tem, são as criptomoedas, na tua avaliação? Se você souber avaliar, porque assim, as moedas têm que ser avaliadas, né? Porque assim, nós lançamos a moeda no dia 29 de junho. A moeda foi lançada a $1. Hoje, se você entrar na Exchange, está batendo aí os $2 e alguma coisa. Então, nós tivemos o crescimento em 2 meses de 100%. Até o pessoal do Grupo Oscar, que fez um investimento com a gente lá, eles compraram 4 milhões de reais de moeda. Quer dizer, uma empresa que fatura 1 bilhão por ano, que avaliou a empresa e comprou 4 milhões de reais de moeda, ele chegou e perguntou assim, quanto que vai valorizar essa moeda até o fim do ano? Aí nós falamos para ele assim, o senhor pode esperar aí uns 20% tranquilamente. 20% até o final do ano? Eu falei, caraca, então vai ficar bom. Então isso depois de 2 meses namorando, estudando, averiguando, fazendo todo o levantamento possível. Aí quando foi no primeiro mês, 100%. Aí o cara... Mas como assim? Porque assim, quanto mais gente interessado, mais caro a moeda vai ficando. E Bitcoin cresceu por causa disso. Só que o Bitcoin não tem característica nenhuma. Ele é só reserva de dinheiro. Não dá para... E Bitcoin não tem exchange. Bitcoin não tem sistema de pagamento. Bitcoin não tem marketplace para vender com moeda. E além de fazer tudo isso, além de fazer todo esse ecossistema inteiro, nós não nos seguramos e fizemos também o primeiro shopping metaverso do planeta. Não foi feito no Japão, não foi feito nos Estados Unidos, não foi feito na Europa, não foi feito lá em São José dos Campos. Foi São José dos Campos. Então vale a pena entrar lá e conferir. Sim. Né, Daniel? Fiquei interessada. O portal lá é o Cash. Eu já quero os R$25. Cash.io. Deixa eu anotar para você, Depois você... A gente vai colocar aí na descrição do vídeo. Sim. Olha, eu pensei que esse cash era igual ao cash americano. Ah, não é. Aqui tem uma história. Ka é da mitologia egípcia, que significa alma. Espírito que habita os homens. Aquilo que existe e é eterno. Hash é o comprovante que você recebe quando você faz uma transação de criptomoeda. Então, além de ser eterno, porque uma vez que você fez a transação, nunca mais ela se apaga, você ainda tem a comprovação que isso é eterno. Legal. Essa é a simbologia do cash. Eu pensei que era cash, de dinheiro vivo. Você quer pagar em dinheiro ou quer pagar em cartão ou quer pagar em cash? Legal, bacana. É mais ou menos essa a ideia. E detalhe, esse sistema de escrita, ela é reconhecida em qualquer lugar do planeta. Onde você for, se fala cash. Cash. Não se fala cash, não se fala qualquer outra coisa.
esse mesmo pronúncia, cash. Você fala assim no Egito, você fala assim no Japão, você fala nos Estados Unidos, você fala na Rússia, qualquer lugar que você vai falar essa palavra aí. Isso aí foi estudado muito para poder chegar nesse ponto aí. Muito bem. Isso Cara, é planejar. Que bacana. Parabéns. É muito assunto, pelos né? teus empreendimentos. A gente queria, acho que foi o nosso maior bate-papo aqui que a gente já teve, né? Porque a gente estava aprendendo, né? Eu estava aqui aprendendo. Riquíssimo. Riquíssimo. Quero agradecer ao Daniel Andrade. Depois a gente vai colocar aí na descrição do nosso vídeo, né, o link, né, Daniel. E podemos colocar. E vai ganhar os R$25 também. As os pessoas nossos... nós podemos colocar o QR Code na tela. Você pode colocar o QR Code na tela. As pessoas podem entrar, abrir a carteira e vai receber os R$25 em cash. Primeiro investimento dela. Olha aí. Que legal, olha As aí. primeiras 1.000 pessoas que entrar, nós vamos colocar Não lá. perde a oportunidade, porque as oportunidades são assim, né? E As oportunidades vêm... E se tiver alguém que tenha um comércio que queira, a partir de agora, colocar o Cash Pay, o sistema de pagamento em cash no seu comércio, entre em contato com a gente. Aqui em Manaus já tem. Exatamente. Em Manaus nós temos aí um grupo, não vou falar o nome aqui, mas eles querem ser a primeira rede de farmácias do Brasil a receber em criptomoeda. Olha que legal. Olha, Isso top. é o futuro, né? Eu Isso não é o vou futuro, arriscar gente. qual que é. Vou ficar quieta. É um grupo grande. Vou ficar quieta, não A vou gente tem que se arriscar. adaptar às coisas do futuro, Mas né? assim Temos. que confirmar, eu venho aqui e a gente faz outro. Beleza. Daniel, muito obrigada. Foi um Com bate-papo, satisfação. assim, satisfatório pra gente, né? Muito. Que bacana da gente enxergar e perceber várias possibilidades, Sim. né? Eu acho que o interessante do empreendedorismo são as possibilidades, Sim. né? Que a gente tem de investir, de crescer e de se satisfazer também naquilo que você acredita, naquilo que você se empenha para dar certo. Então, eu desejo boa sorte para ti nos teus negócios. Eu espero que você retorne aqui conosco para a gente conversar mais, porque é um assunto muito interessante, um assunto muito legal. E aí eu queria que você finalizasse deixando alguma mensagem, alguma dica para as pessoas, para os jovens, né, que tem também essa mente empreendedora, de como seguir esse sonho, esse desejo, Daniel. Eu acho muito importante o espírito empreendedor das pessoas, né? A maneira como as pessoas, às vezes, vê a oportunidade e conseguem enxergar a oportunidade atrás de um negócio. Uhum. Mas eu sempre digo assim, é importante você ter a visão, é importante você ter coragem para empreender, mas o mais importante de tudo são duas outras coisas. Primeiro, coloque Deus como seu sócio. Uhum. Porque se você não colocar Deus como seu sócio, você sempre vai achar que você tem força para fazer tudo o que você tem que fazer, mas não tem. Mais importante do que o talento, mais importante que a visão, mais importante de tudo que você possa ter de maneira humana é o dedo de Deus aprovando e abençoando aquilo que você vai fazer. Não subestime isso. E quando você for fazer um negócio, pergunte para Deus, Senhor, é isso aqui que eu tenho que fazer? Isso aqui o Senhor aprova? Se fosse Jesus, ele faria. E segunda coisa, o resultado disso vai ajudar quem? Vai beneficiar quem? Só a mim? Não faça. Porque se você for fazer um negócio que beneficie só você, você está sendo como todos os outros comuns que tem por aí. Mais do mesmo. Então, se o negócio vai beneficiar só a mim, eu vou ser avarento, eu vou ser egoísta e vai ser sempre um estrago na minha vida, não vai ser bênção para a minha vida. Então, sempre é bom a gente enxergar e entender isso. Visualize o negócio, veja o negócio, prepare-se para fazer o negócio, tenha visão do que você vai fazer, faça uma programação do que você vai fazer, mas coloque primeiro para Deus aprovar a coisa. Porque se Deus não aprovar, cai fora. Não entra que você vai quebrar a cara. Uhum. E quando você tiver sucesso, lembre-se que o seu talento contou, mas foi o dedinho de Deus que fez acontecer. Porque isso acontece. E eu sou prova disso. Isso acontece. Em 2019, vou falar isso para terminar. Em 2019, eu tinha feito 3 investimentos. Eu tinha 20 bitcoins e eu coloquei 10 bitcoins num lugar, 5 bitcoins no outro, 5 bitcoins no outro. Fiz o que a Bíblia mandou. Coloque sempre vários negócios. Eu tinha uma empresa que eu tinha 665 mil reais e eu já tinha feito solicitação de $150 mil de saques, que eu nunca recebi.
porque a empresa quebrou. Eu tinha 5 bitcoins numa empresa aqui de Manaus, quebrou. Eu tinha 5 bitcoins num cara lá em Campinas, quebrou. Perdi 20 bitcoins. Todo o dinheiro que eu ganhei nos últimos 4 anos foram corroídos ali pelos investimentos que foram feitos e a pandemia veio e consumiu todo mundo. E os caras quebraram. Porque quando você é trader, por isso que eu estava falando para ele, quando você é trader, você depende do mercado. Quando o mercado lateraliza, ou seja, o preço fica igual, os caras não têm como ganhar dinheiro. E aí eles quebram. Por isso que o trader é perigoso. O cara não souber fazer, ele quebra rapidinho. Tem muitos que ganham quando o dinheiro cai, tem muitos que ganham quando o dinheiro sobe. E tem gente que ganha quando sobe e quando desce. Mas quando ele lateraliza, você não ganha nada. Só que você continua tendo que pagar as pessoas. E aí você não consegue pagar mais. Aí você quebra. Mas é quando você quebra e perde tudo, é que você vê o dedinho de Deus fazendo as coisas. Aí Deus fala assim para você, ó, deixei você quebrar, mas agora você vai aprender a lição. Mas você não vai passar fome não, vou te montar aqui um outro negócio, vou te mostrar aqui um outro negócio. Ó, você vai fazer assim, ó. Aí um dia você acorda, o telefone toca e alguém fala para você, olha, tem um negócio aí para a gente fazer, eu quero que você faça. Aí você vai lá e faz de novo. E aí a coisa funciona, acontece de novo. Mas não foi você que foi atrás, não foi o seu talento que foi buscar o negócio. Deus colocou na vida do cara, assim, ó. Você vê nitidamente Deus te dando. E é isso que é legal, é isso que é o bonito do negócio. Tem 2 coisas interessantes. A Bíblia tem um versículo bíblico que fala assim, ó. Aos seus, Deus dá enquanto dorme. Então, a minha mensagem final é a seguinte. Se você não está ganhando dinheiro quando está dormindo, você vai quebrar. Vou repetir. Se você não está ganhando dinheiro quando você está dormindo, você vai quebrar. Porque ganhar dinheiro só nas 8 horas que você trabalha não é suficiente. O que eu quero dizer com isso? Você viu que o telefone toda hora pisca? Toda hora que ele pisca é uma venda que está caindo lá no Mercado Livre. Ou no Shopee. Então, às vezes, de noite, eu coloco o telefone longe para não ficar lá o negócio incomodando. Você está ganhando dinheiro. Tem alguém comprando e dando um lucrozinho lá. Então, você não pode dormir sem estar ganhando dinheiro. Coloca isso na mente. Alimenta isso, porque eu tenho que ter um negócio que funcione 24 horas. O dinheiro tem que trabalhar para mim. Maneira simples. Ter uma moeda que faz staking de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Centavinho por centavinho, minerando, automaticamente crescendo. Ela cresce em preço e ela cresce em quantidade. Olha só, você ganha 2 vezes. Ela cresce. Imagina se o Bitcoin fosse assim no início. O cara que tivesse 1 Bitcoin, quanto que ele teria em 10 anos? Quanto stake ele teria feito em 10 anos? Quanto ele teria 100 mil vezes mais? Só que na época não era assim, na época era na mineração. E para mineração o cara tem que ter investimento. Mas hoje temos moedas que pode ser feito stake. E detalhe, não precisava você comprar R$1 milhão de Bitcoin. Se você comprasse $1 de Bitcoin, você estava milionário hoje. Então uma cash hoje custa $2. Daqui a pouco ela custa 20. Começou com 1. Daqui a pouco ela custa 100. Daqui a pouco ela custa 1.000. Mas outro dia um cara veio falar para mim assim, não, eu estou investindo na moeda tal. Olha a visão, tem que ter visão da coisa. Eu estou investindo na moedinha tal, que a moedinha tal é top, ela é um excelente projeto, e daqui a pouco ela vai estar $1.000. Aí eu fui lá, na CoinMarket, que é uma agência que tem todas as moedas. Aí você vai lá no Coinbase, que vai lá e vê lá, e acha a moedinha lá. Quantas moedinhas tem? Ah, tem não sei quantos bilhões dessa moeda. Mas pera lá, se tem tantos bilhões dessa moeda, se essa moeda chegar a $1.000, são não sei quantos trilhões de dólares, mas não tem esse dinheiro no planeta para pagar essa moeda. Nunca essa moeda vai chegar a $1.000. Aliás, nunca ela vai chegar nem a $100, porque não tem dinheiro no planeta para pagar ela. Então, são loucuras da cabeça das pessoas. A gente tem que ser, como é que a Bíblia fala? Tem que ser
manso como a ovelha, mas tem que ser sagaz como a serpente. Saber o que está fazendo, não é fazer as coisas. Ó, Senhor, vou fazer esse negócio aqui, te vira, resolve o meu problema. Multiplica. Não é assim que funciona. Você tem que ter inteligência, tem que ter coerência. Mas uma vez que você foi coerente, não esqueça de colocar Deus como seu parceiro. Porque Deus é que vai orientar e vai colocar o dedinho. Eu digo sempre colocar o dedinho, porque quando Deus coloca o dedinho, a coisa... Acontece. Você passa uma vida inteira dando a cabeçada. Aí quando você se cansa, Senhor, bota o seu dedinho. Aí Deus vai lá, ó, coloca o dedinho, o negócio clareia. E aí as coisas acontecem. Essa é a mensagem. Daniel, muito obrigada. Nós aprendemos bastante coisa, né? Muito. Já viraram investidoras? Muita coisa. E é legal bater papo assim, porque a gente pensa assim, poxa, eu não tô ganhando dinheiro dormindo. Tá ganhando dinheiro dormindo? Não tô, não. Nada ainda? Ainda não. E dá para Mas fazer, eu aprendi né? hoje que eu posso. Isso, e dá para fazer. Tem muitos mecanismos. Basta a gente começar, né? Sim, Acho que a exato. gente perder um pouco do medo, pesquisar, estudar mais um pouco sobre o assunto, né? Meter a cara, fazer ali os investimentos que são necessários para a gente também ter mais uma segurança financeira, né? Que não basta só o nosso salário, as coisas que, como você falou, você vai se mudar, você vai levar casa, Não tem né? como. Vai levar bens, vai levar... Porque antigamente as pessoas faziam investimento, vou para aposentadoria, por exemplo, vou fazer uma casa aqui para alugar, para ter vários rendimentos, né? Hoje as pessoas até pensam, vale a pena eu comprar uma casa financiada ou vale a pena eu pegar o dinheiro dessa casa financiada e aplicar, né? Transformar em investimento. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, coisas que do metaverso, né? Hoje, quando você abre a internet lá, tem lá profissionais do metaverso, né? Parece uma coisa maluca, mas é uma coisa que está acontecendo e que se a gente não se atualizar, né? Se a gente não correr atrás também, vai passar. E daqui a 10 anos a gente vai pensar, poxa, por que eu não comprei um Bitcoin, né? Por que eu não comprei um cash naquele dia que eu vi o vídeo lá do Daniel e do Pode Crer? Então aproveita, não perde as oportunidades. Exato. Pega essa semana, ó, e vai pesquisar. Entra lá no Cash, né? Nós vamos deixar aí para você o QR Code para você entrar. Pesquisa outras coisas também, mas faz esse investimento, abre essa carteira, né? Começa. Siga a orientação bíblica, que é aplicar em vários negócios, tá Foi bom? precioso. E você não vai se Eclesiastes 11, 1 e arrepender. 2. Qual é o versículo? Eclesiastes 1 e 2. Eclesiastes 1 e 2. 11, E é isso. 1 e 2. Deus 11 e 2. abençoe você, a sua semana, que seja uma semana maravilhosa, que seja uma semana É isso aí. produtiva e até a próxima semana. Fica com a gente. Tchau! Até a próxima.